Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast, aquele podcast que você sempre vai encontrar aqui, um bom estudo, um bom testemunho ou algo para edificar a sua vida. Hoje não vai ser diferente, estamos com um convidado aqui que o testemunho dele realmente mostra a mão de Deus e o propósito de Deus na vida dele. Você não pode perder. Antes, já vou te pedir, já deixa aquele like, já se inscreve, já deixa aquele comentário para ajudar o nosso canal. E quero agradecer nossa parceira, nossa querida Elo Inglês. Elo é que está me dando aula de inglês. Ela está apoiando o nosso canal, dá aquela força para gente. Você quer fazer aula particular, online, totalmente ali, ó, só no bate-papo, quer aprender rápido, quer aprender bem, Elo English. 21 99 304 8389. Falou que viu no Religados, tem desconto. Bom, vamos nessa. Tô aqui com meu irmão, empreendedor, um grande empresário, homem de Deus, Edmilson Martins. Seja muito bem-vindo, meu querido, amado irmão Edmilson Martins. Como é que estamos, queridão? Rapaz, demorou estar aqui, mas... Demorou. Cara, foi muito loucura, né, irmão? Loucura. Cara. Aí quando a gente fala assim, as pessoas que estão em casa ficam imaginando assim, eles devem falar isso para dar uma valorizada. Foi não, cara. Rapaz, para chegar aqui, já vim uma vez aqui. Isso. E não deu pra conseguimos gravar. Não conseguimos. Quase que hoje também não sai, né? Quase que hoje também não sai. Mas, cara, para honra e glória de Deus, estamos aqui para compartilhar tudo que Deus fez na minha vida, na minha família, as bênçãos que Deus me deu, as vitórias e também as lutas, né? Que Deus primeiro dá as lutas, depois a gente recebe as vitórias. De verdade. Mas, assim, foi fantástico aí essa conexão que a gente fez aí ao longo desse tempo. E esse convite, estou, cara, tremendamente aí grato, lisonjeado pelo convite que você fez para participar dessa missão, desse projeto que vocês têm aqui. Fantástico. Religados, cara, é uma coisa que do coração de Deus, saiu do coração de Deus. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito aí, eu vi os vídeos e realmente tem impactado vidas aí. Eu estou aqui também para compartilhar com a galera aí, para impactar a vida deles também. E ó, vou dar um spoiler aqui, que meio que intimando ele, porque quando tá assim ao vivo, ele não pode falar não. Me falaram que o cara é bom de escatologia, que ele dá aula na igreja e tal. Então falei, bom, não posso perder a oportunidade. Eu perco o amigo, mas não perco a oportunidade. Então eu tô fazendo um convite aqui para ele fazer uma série aqui. Eu sei que vocês gostam de série, como a gente faz com a Carlinha. Então, estou convidando aqui o Edmilson a fazer parte do Religados aqui, dando a parte de escatologia na visão dele, né? Na linha dele. E muito provavelmente, futuramente aí vai vir, ó, novidades incríveis que vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Tem uma novidade que daqui a pouco eu vou soltar lá nos stories uma novidade para vocês, uma coisa que Deus está fazendo para a honra e glória dele. Então já estamos fechando aqui uma parceria com o Edmilson, né? Eu já convidei aqui, agora não tem mais para onde ele correr. Então, cobra aqui. Se não tiver escatologia, a culpa é dele. Sempre fala que quando você quer fazer alguma coisa acontecer, você tem que falar publicamente. Se comprometeu, já era. Você não tem como voltar atrás. Então você já se comprometeu? Já está marcado. Já estou dentro do projeto. Já. É só marcar aí para poder a gente compartilhar aí. Vai trazer... São coisas bacanas. Você é profunda. Profunda, é isso. Profunda. Escatologia eu gosto muito. Eu comecei a estudar escatologia em 93. Eita. 93. Por quê? Então, só uma palhinha, né?
eu vim de um lar que não tinha nenhum evangélico na minha família. A minha mãe tinha frequentado o centro de macumba, cheio de superstição, essas coisas todas. E eu fui criado, assim, eu ia jogar bola, minha mãe botava galinha de arruda no meu short para eu jogar, para poder ser protegido na hora de jogar bola. Eu andava com pezinho de coelho, eu andava com figa, assim, cheio de superstição. Então eu fui criado nesse ambiente, entendeu? Que sandália virada não pode deixar que alguém vai morrer, essas monte de coisa assim, né? E tem muita gente que ainda acredita nisso aí. Mas eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu tinha muito medo da morte. Eu tinha muito medo de morrer. E eu falei, cara, como que pode? Eu vou morrer, eu vou acabar, o Edmilson acaba, o Edmilson, cara, não vai estar aqui mais. É como se fosse uma lâmpada que apagasse e joga fora, acabou, não existe mais. E eu tinha muito medo disso. Falei, cara, eu não posso acabar, cara, eu não posso deixar de existir. E eu ficava nessa neura, cara, eu estava em depressão. De tantos, assim, de falar assim, cara, não posso, que eu vou morrer, eu vou acabar. E aí eu tinha medo de morrer. E aí a gente vai contar aqui ao longo do testemunho, mas uma coisa que eu fiz foi, quando eu me converti, foi assim, 30 de dezembro de 92, quando chegou em 93, eu comecei a estudar escatologia. Porque eu queria entender o que acontecia com a gente depois que a gente morresse. E aí eu fui estudar corpo, alma, espírito, como que funciona a composição humana, o corpo, o que a alma faz, o que o espírito faz. E eu fui, cara, caí de cabeça, fui estudar esse negócio. E aí comecei a descobrir, cara, um mundo que eu não conhecia, um reino que eu não conhecia, um mundo espiritual. E aí eu fui entendendo. E cada vez mais fui me aprofundando. E aí eu fui ficando fascinado por escatologia, né? E aí comecei a estudar Daniel, Apocalipse, Isaías, Jeremias, aí fui levar os livros escatológicos todos. E aí fui entendendo muita coisa, aí ao longo da vida comecei a dar estudo. Eu comecei a dar estudo de escatologia. Só que eu segui uma linha de pensamento, de uma visão de pensamento de escatologia, onde eu chegava lá e falava assim, ó, é isso aqui, acabou. Aí tinha gente que aceitava, tinha gente que não. Essa visão não é muito que eu gosto, não. E aí dava alguns conflitos. Chegou um ponto que eu parei e falei assim, não, cara, não posso ficar falando de uma visão. Eu tenho que falar de uma visão geral. Ampla. E você toma a decisão de qual a visão que você quer, o que você gosta. E eu comecei a fazer isso. Comecei a estudar todas as visões. E aí, ao longo dessa história toda aí, a gente vai falando depois aí, conversando, e vão ter surpresas aí, muita coisa bacana, muito legal. Ó, uma coisa que eu posso falar, já dar um spoiler aqui, que a primeira apostila, eles adoram a apostila. Já está pronta. Já está pronta. Já está pronta. Então, vai ser se fosse hoje, tremendo. Já ia enviar para eles agora. Mas vai ser tremendo. Vocês não podem perder os próximos estudos aí, escatologia. E vamos falar também, vamos gravar agora, depois dele, não hoje, mas daqui para frente. Vamos estar de novo com o pastor José Maurício, falando também de escatologia e geopolítica. Muito bom. Muito bom. E o pastor José Maurício é fera braba, né? Mandar um abraço aí pro pastor José Maurício, vai estar aqui com a gente gravando. Bom, Edmilson, um pedaço do teu testemunho dando um spoiler que houveram 6 tentativas de homicídio. Mas isso aí a gente fala no decorrer. Eu tenho mais uma, né? Tem mais uma? Mas se for igual gato, né? Se for igual gato, tem mais uma. Tem mais uma vida. É só essa aí, não perde mais não. Já tive 6 livramentos de morte. Já teve 6 livramentos de morte, meu irmão. Então, assim, caramba. É uma coisa... Não, só Deus, né, cara? Não tem explicação. Só Deus. Aí na época eu não entendia, porque 4 desses livramentos foi quando eu não era cristão, pô. Não era crente, não era evangélico. E aí você fala assim, como Deus me livrava, eu estando lá todo errado, sem saber de nada, e Deus me livrava. Me livrou 4 vezes. E as outras 2 vezes foi quando eu já era evangélico. Tá, nas 2 vezes. Então, assim, foi assim, uma coisa que aconteceu na minha vida, foi desde pequeno. Certo.
Deus tinha um propósito na minha vida, como tem na vida de cada um que está ouvindo aqui, que está vendo. Deus tem uns propósitos, tem os seus meios de fazer com que a gente faça aquilo que Ele colocou na nossa mão. Ele tem uma missão, um propósito de vida. Mas o diabo, ele fica ali só em derredor, buscando quem possa tragar, né? Como diz Pedro, 1 Pedro 5,8. E aí ele sabia do propósito de Deus na minha vida. E que tentava me ceifar de todo jeito. A primeira vez que eu quase morri, foi o meu irmão que ia me matar. Caramba! Meu irmão. Meu irmão colocou uma corda no meu pescoço. A gente era pequeno, tá? Brincando, de criança. Ele botou uma corda no pescoço, mandou eu pular, que era bandido e mocinho que estava lá, e o mocinho, o policial, prendeu o bandido e tinha que enforcar. Cara, ele me botou a corda e eu pulei lá e fiquei agarrado, quase morrendo. Só não morri porque a vizinha, ela passou para fazer alguma coisa que ela não estava programada para fazer. Deus foi lá, tocou nela e ela, quando viu, ela me levantou e me suspendeu, e eu já estava sem ar, sem fôlego. E ela conseguiu me livrar dali. Passaram assim alguns, eu não sei mais ou menos, precisar ir mais ou menos, se foram alguns meses ou um ano depois, minha mãe que contou isso para mim, pequeno de novo, ainda estava ali brincando com meu irmão. Meu irmão aí já era soldado e índio. Uhum. Meu irmão era um índio e eu era o soldado. E o índio veio com um punhal do meu pai, era um bambuzinho que tinha uma oco por dentro. Uhum. Meu pai, ele usava aquele punhal para matar porco. Ah, sim. Para estocada, fininho, né? E eu achei aquele punhal, era um bambu, que você puxava assim, tinha um punhal dentro. Eu peguei aquele punhal, a gente brincando lá. Aí meu irmão veio para matar o policial, o soldado. Quando ele ia cravar nas minhas costas aquele punhal, a vizinha de novo apareceu. A bendita vizinha. Meu Deus. O anjo da vizinha. Ela deu um grito e aí caiu da mão dele aquele punhal, e ela foi lá e ia receber uma punhalada nas costas. Meu irmão. E aí tudo bem, passou. Quando eu tinha 19 anos, tinha uma moto, e eu fazendo pega de moto, nas minhas doideiras, nas minhas bagunças na época, lá, 19 anos, e eu fui com a moto fazer pega e eu caí a 160 km por hora. Meu Deus. No mato do outro lado, eu não conseguia controlar a moto, porque a moto era uma 500 For, era uma Honda 500 For. Quando eu deitei a moto, o cano da moto pegou no asfalto, era 4 canos de carga. Pegou, eu desequilibrei a moto e eu fui abrindo e fui cair no meio do mato. E isso aqui levantou tudo, minha cabeça aqui, tudo, ficou carne viva, isso tudo. Eu perdi o couro cabeludo, foi terrível. Mas não morri. Meu Deus. Deus estava ali e me livrou também da morte. Na quarta vez, eu estava num side bloco, que eu fundei um bloco de carnaval. Na época eu era pagodeiro, carnavalesco, tinha grupo de pagode. Na época, doidão. É muito doido. Te lembra das coisas? Ele já é misericórdia, né? Te lembra das coisas que ele faz. Quanto amor assim. Deus tem. É muito amor mesmo. É muito amor, né? Deus te livra quando você não tá nem aí para ele, cara. Você não tá nem aí para ele. Aí Deus olha assim e fala assim, cara, eu vou ter que livrar esse cara aí, porque ele vai ter... Tem um propósito para ele lá na frente. Depois ele vai entender. Depois ele vai entender. E Deus faz isso com muita gente, né? A gente vê livramentos assim fantásticos que Deus dá. E aí eu fui pro bloco. Chegou no bloco, teve um cara que foi no bloco me matar. Ele foi no bloco me matar, só que eu não estava mais no bloco. Eu tinha me convertido. Minha vida estava por uma semana. Mas esse caso aí eu vou contar para frente. Isso, mas para frente. Tá? Até porque a gente quer saber por que o cara quis te matar. Vou contar para frente. Deu um spoiler aí, deixa para frente. Aí o pessoal vai saber o que aconteceu. Tá? E na sexta vez foi... Aliás, eu pulei uma aí, né? Eu pulei uma. Tendo o bloco, eu pulei uma. Não, falta uma. Foi 3. Faltou uma. Que foi do Covid. Do Covid não. Teve mais duas. Na verdade, foi duas teu irmão? Meu irmão. Foi o da moto.
da minha moto. O cara do bloco. O cara do bloco. O Covid. O cara do bloco. O Covid e uma bactéria que eu peguei em 2016, que eu quase morri também. Eu fiquei em estado terminal em 2016. E foi ali que Deus mudou a minha vida. Eu já era crente nesse período. Já era cristão. Mas, sabe aquele cristão que é meio barra, meio tijolo? Cristão Raimundo, crente Raimundo. Tem alguns assim, né, que eu conheço. Raimundo. Os caras, você é cristão, sou e tal. E eu tava meio assim, cara, e Deus com um propósito muito lindo comigo e eu empurrando com a barriga. E aí, eu peguei essa bactéria. O que aconteceu, né? Vou dando um spoiler aqui e a gente vai seguindo. Eu comecei a ter sucesso na minha vida profissional. E Deus tem a ver com isso. Porque minha vida profissional começou com Deus. Eu não tinha nada. Zero. A sua infância, como é que foi? Não tinha nada. Essa tua fase? A minha fase da infância foi assim... Eu sempre fui empreendedor, né? Sempre fui empreendedor, desde pequeno. E eu, pequeno, inclusive eu gosto de falar isso, porque meu pai, quando eu tinha uns 10 anos de idade, levou um amigo para a casa dele. E esse amigo foi morar lá em casa um período. E esse amigo começou a querer me aliciar, eu com 10 anos de idade, um amigo do meu pai. Não chegou a abusar, nada comigo não. Mas ele mexeu com a minha cabeça, na época. De que forma? Através de um livro. Ele foi assim, aí eu falo para as crianças e os pais, cuidado com o que o seu filho está lendo, cuidado com o que o seu filho está vendo na televisão, até desenhos animados estão mudando a cabeça das crianças. E ele me entregou um livro para eu ler. Aquele livro começou a mexer com a minha cabeça. Onde eu comecei a ver um mundo que eu não conhecia, que nem meus pais tinham ensinado, mas estava no livro e eu fui aprendendo tudo no livro. E ele começou a me preparar no livro para poder ele abusar de mim, né? Mas aí minha mãe chegou o tempo que ela viu o que estava acontecendo e aí expulsou ele da casa e ele foi embora. Isso que eu tinha acho que de 9 para 10 anos, por aí, mais ou menos. E eu cresci na família que não tinha nada assim de empreendedorismo. Meu pai era de marinha, era cabo da marinha. Então, eu não tinha uma vida empresarial, empreendedorismo, de conhecimento disso, não sabia nada disso. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre mexia assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Uhum. Eu tenho que inventar alguma coisa para ganhar dinheiro. E com 12 anos de idade, eu virei DJ. Com 12 anos, comecei a botar músicas em festas. Uhum. E gravar fitas cassete de temas de novela na época. Tinha Hit Parade, tinha essas coisas assim, né? Aí tinha uns discos lá em casa. Eu não tinha como comprar disco. Então, eu pegava com um amigo lá de infância. Eu tinha uns 12 anos. E eu pegava os discos dele e ele me emprestava para eu gravar as fitas cassete. Eu vendia as fitas cassete. Então, as fitas cassete era um meio que eu tinha para gravar. Então, eu gravava só tema internacional, tema nacional, romântica, não sei o quê. Uhum. E na época, porque antigamente você comprava um disco de vinil, você comprava um disco que tinha uns 14 músicas ali. Só 3 prestavam. O restante não valia nada. Aí você comprava um disco inteiro. O famoso lado B. Lado A, lado B. Duas músicas do lado A só e acabou. E aí você gastava uma fortuna num disco para 3 músicas, que fazia sucesso. Então eu pegava emprestado os discos e gravava uma fita cassete só de músicas que estavam bombando na rádio. E aí eu vendia essa e era um jeito de eu fazer de um empreendedorismo para ganhar meu dinheiro. E botava som em festa, era DJ e tal, e fui me inventando. Fui reinventando na época para ganhar meu dinheiro. E eu fui crescendo, e aí, na minha infância, eu comecei a ter essa visão de empreendedorismo. E falei, cara, eu vou crescer e vou virar advogado, vou virar empreendedor, vou virar contador, vou virar um administrador. Aí o pessoal virava comigo porque falava assim, pai, você vai ser tudo, você é um sonhador. Vai falar porque eu era um sonhador. E aí eu seguia, beleza. Mas eu nunca deixei de estudar. Eu sempre estudava. Estudava e nunca repeti de ano, estudava. Sempre eu fui um curioso por ensinamentos, por conhecimentos. E foi a isso que começou a mudar a minha vida. Comecei a conhecer muito cedo, estudar muito e entender como que funcionavam as coisas. E aí, nesse período, eu também fui jogador de futebol. Joguei bola
quase profissional, estava me profissionalizando, mas aí fraturei menisco, ligamento, e aí minha carreira encerrou rápido. E foi eu também quase fui jogador de futebol, cara. Foi. Só não fui aceito porque eu era muito ruim. Pensa num cara ruim de bola, era eu. Sou eu. Eu cheguei a jogar bola com o ídolo de futebol que eu tinha na época, né? Que era o Leandro, que foi jogar na seleção brasileira, no Flamengo. Ele é de Cabo Frio, né? Eu sou de Cabo Frio, então ele tem uma pousada, a pousada do Leandro em Cabo Frio. Ah, é? Sabia não. Vai, tá fazendo até um jabá aí, hein, Leandro? Tem a pousada do Leandro lá em Cabo Frio. Dá uma promoção aqui pro Religados. E eu jogava lateral direito, que era a posição dele que jogava no seleção, Flamengo. E eu cheguei a jogar uma partida com ele zagueiro de lateral direito, realizei meu sonho de jogar ao lado dele. E foi bacana, foi muito legal. E aí, mas depois machuquei o joelho, aí me encerrei a carreira. E fui trabalhar. Aí comecei a trabalhar numa ótica, limpando vidro, limpando banheiro, limpando ali, até conseguir, uns 15 dias depois, uma vaga no escritório de contabilidade. E foi ali que começou a minha vida profissional. Eu trabalhei nesse escritório 4 anos. Depois eu fui para um outro escritório, que é de um cara que saiu, que me chamou para trabalhar com ele. Me prometeu comissões, me prometeu um monte de coisa. Não cumpriu nada daquilo que tinha falado. E ele tinha umas paradas erradas lá no escritório dele. Ele fazia umas paradas erradas lá e eu era mandado, eu era funcionário. E aí eu tinha que obedecer. E eu fazia lá o que ele mandava, que não era de forma legal. E nesse escritório eu me converti. E aí ele chega para mim e fala assim: você decide, ou trabalha comigo, ou escolhe Deus. Ou você fica na igreja, ou trabalha aqui no escritório, senão você vai estar desempregado. Vou te mandar embora. E aí, o que eu escolhi? Ainda bem. Falei para ele, bem. Deus eu não largo. E então você está demitido. Me mandou embora, mandou eu voltar para receber minha rescisão, eu que fazia as rescisões, né? Então fiz a minha rescisão, voltei lá, botei na mesa e falei com ele, tá aí meu total para me pagar. Ele me entregou só metade do valor em dinheiro. Eu contei e falei, cara, tá faltando isso aqui, tá faltando a metade. Ele falou assim, não, é só isso que eu vou te pagar. Aí eu falei, cara, e a outra metade? Ele, não, você não tem Deus, manda Deus te pagar. Eu não botei nunca na justiça, nunca reclamei disso, assinei a rescisão da forma que ele queria que eu assinasse, fui embora. E fiquei 3 meses desempregado, tentando arrumar um emprego e não consegui lugar nenhum. Todo dia eu procurava, não achava. E nesse período que eu procurava, eu frequentava a consagração da Assembleia de Deus, que eu, quando me converti, fui para a Assembleia de Deus. Eu frequentava as terças e quintas a consagração da igreja. E foi num dia desse, na consagração, 90 dias depois que eu estava ali, apareceu uma irmã de Niterói, Manilha, de uma Assembleia de Deus, se identificou com as irmãs, e ela fez o quê? Sentou lá e falou, tenho algo para falar com uma pessoa aqui, mas eu não sei quem é, Deus já vai me mostrar. Ela estava passando no ônibus no asfalto, e Deus mandou ela parar, soltar ali, ir lá na igreja e falar com uma pessoa. Ela não sabia quem era. Eu estava lá sentado, ela levanta e me aponta para mim, quando eu der a palavra para ela, e falaram assim, esse rapaz de óculos aí, levanta aí que eu quero falar contigo. Ela falou assim, vim aqui por sua causa. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, nunca vi essa mulher. Aí ela falou assim, Deus mandou entrar aqui para falar com você. Você está 3 meses procurando emprego, não está? Ela não sabia de nada com a mulher. Eu falei assim, tô 3 meses. Eu falei, então, não adianta, irmão. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você podia procurar onde você quisesse, não ia achar. Porque Deus fechou. Que era para você se aproximar dele. Só que ele manda falar para você hoje que hoje a porta de emprego está aberta na sua vida. Hoje, não é amanhã não, hoje. Você vai sair daqui, é hoje. Aí eu escutei. Só que ela falou um negócio interessante, né? Ela contou detalhes, cara. Eu fiquei fantástico. Assim, eu fiquei maravilhado com aquilo, porque ela falou assim, você vai para esse lugar que Deus está abrindo. Você vai conhecer uma pessoa nesse lugar. Deus vai usar ele, sem ele saber que está sendo usado, para abrir a porta definitiva na sua vida, na vida profissional. E a sua profissão tem a ver com a obra de Deus. E você ainda vai ajudar muito a obra de Deus na sua profissão. Aí ela falou, você está entendendo? Eu falei assim, estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo, né? Falei, tá bom.
Acabou ali, rapaz. Ela falou um monte de coisa que aconteceram depois. Desceu, fui para o escritório lá, de uma material de construção de um amigo meu, que ele era presbítero nessa igreja. Ele deixava eu pegar o telefone e ligar para um catálogo de telefone, lembra? De lista amarela? A lista amarela? Tinha uma lista amarela. Diga. Eu ligava para aquela lista amarela inteira, para todos os municípios da região. Não tinha vaga, não. Todo mundo falando não. Aí nesse dia eu liguei para todo mundo, falou não. Aí eu fui saindo na porta já desanimado. Ele chegou para mim e falou assim, e aí, como é que foi? Já arrumou? Eu falei, cara, nada. Aí ele falou, Deus não falou que é hoje? Então, até meia-noite é hoje, cara. Calma. Isso ia dar meio-dia essa hora. Aí, quando eu estava conversando com ele na porta do material de construção, o telefone toca. Aí ele mandou atender. Eu fui atender. Eu queria falar com o Edmilson, que eu deixava o telefone para recado. Antigamente era assim, celular, não tinha celular. Não existia celular nessa época. Tinha telefone em casa. Era só casa e era caríssimo. O telefone era o preço de um carro, cara. Isso. O telefone era o preço de um carro. Telerge, não. Telerge, não é? Telerge. Então, as ações, porque a linha telefônica era atrelada às ações da Telerge. Isso. Então, por isso que era cara, porque você comprava ações. Quem tinha telefone nessa época era a galera de classe média pra lá. Isso. Você comprava as ações e a linha vinha junto. Isso aí. A linha vinha junto com as ações. Depois ele privatizou, aí separou e tal. Mas aí eu ia pra lá e o telefone tocou. Eu fui atender. Aí o rapaz falou o nome dele, falou assim, eu queria falar com o Edmilson. Ele, rapaz, você acabou de ligar pra cá. E o meu patrão aqui, eu vou até falar o nome dele, porque eu gostava muito dele, ele foi um cara muito bacana comigo. Ele já até faleceu, Francisco Rosa, de contabilidade, em Cabo Frio. Ele falou assim, eu trabalho aqui no Francisco Rosa. Eu falei com ele, ele disse que não tinha vaga, mas depois que eu desliguei o telefone aqui com você, ele correu aqui, veio na minha sala e falou que lembrou que eu ia precisar de alguém. A porta que Deus fecha, Deus me abre, a porta que abre. Não tinha vaga, não tinha vaga. Mas Deus abriu. E eu falei assim, tá bom, estou indo para aí agora, numa quinta-feira. Ele falou, não, vem segunda-feira, ele chega aqui 9 horas da manhã, vem aqui, o escritório abre 8, pode chegar umas 8h30 aqui. 8 horas da manhã eu estava lá. E aí subi assim, aí ele mandava, a menina já começou a subir numa antessala, fiquei esperando. E aí eu estava lá esperando, chegou um cara servindo cafezinho, que era assim, uma bandeja servindo cafezinho aos outros. E ele falou assim, meu amigo, tudo bem contigo? Quer alguma coisa? Eu falei, não, eu vou falar com o Chico aí, estou aguardando ele chegar. Você quer um cafezinho? Eu falei, eu quero. Aí ele pegou um cafezinho e ele falou assim, eu falei para ele, estou para entrevista de emprego. Ele falou assim, tá bom, que Deus te abençoe, que dê tudo certo e tal, tá bom, beleza, fiquei aguardando. Esse cara que me serviu o cafezinho foi o cara que virou meu sócio quando eu abri a empresa. Você lembra que a irmã falou? A irmã falou, você vai entrar nesse lugar, vai conhecer uma pessoa, e essa pessoa vai ser usada por Deus sem saber que está sendo usada. Mas não foi assim, estalo. Sim. Eles saíram do escritório, logo depois, uns 6 meses depois que eu entrei, e montaram um escritório para ele, eu, o irmão e outro cara. Aí depois desse período, eles começaram a brigar lá entre eles, acabaram com o escritório, cada um pegou um pedaço. Um veio de manhã, esse cara veio de manhã, me propôs para abrir o escritório com ele. E o outro que era sócio dele, me procurou à tarde para abrir o escritório com ele. Eu falei, no mesmo dia eu recebi 2 propostas. Não sei qual é. E Deus falou que eu ia conhecer uma pessoa desse escritório. Os 2 são de escritório. Eu não sabia. Aí eu fui, orei pra caramba, orei. E fui conversar com um pastor, amigo meu, pastor Clóvis, lá de Campo Redondo. Só que eu fui lá e não perguntei nada a ele, não. Eu tinha perguntado a Deus. Fui lá tomar um café. E falei, Senhor, eu vou lá tomar um café. Se o Senhor vai ter que me dar a resposta sem eu perguntar nada a ele. Eu cheguei lá, ele começou a orar. E aí na oração ali, ele orou. E aí de repente assim, ele parou, ficou olhando para o nada. E aí ele chegou para mim e falou assim, irmão Edmilson, Deus mandou você escolher o primeiro que foi falar com você. Para ele, o primeiro foi ele, o segundo foi o diabo para te confundir. Meu Deus. Estou falando essas coisas aqui porque às vezes o mundo, as pessoas não conhecem o mundo espiritual. O mundo espiritual. E que existe uma batalha. Deus está trabalhando aqui, mas existe o diabo tentando impedir. E aí, se você coloca a sua vida na mão de Deus,
Deus vai te dando revelações, Deus vai te falando na palavra, Deus vai te dando visões, vai te dando sonhos. Deus usa alguém para falar com você. Então, Deus ele vai achar sempre um jeito de falar com você quando Ele tem uma missão, um propósito na tua vida. Ele sempre vai acontecer. E aí eu fiz isso aí, fui lá, virou meu sócio, mas ficou só 1 ano comigo, depois ele saiu. E eu toquei o escritório, eu tenho a minha empresa há 30 anos. 30 anos minha empresa de contabilidade e consultoria em Cabo Frio. E aí, então, cara, eu comecei a entender as coisas de Deus ali. Eu comecei a falar assim, cara, peraí, Deus, ele traça um futuro para você, traça um plano para você, e só você pode impedir que esse sonho e esse propósito, ele deixe de acontecer. Então, essas coisas foram acontecendo. Quanto à questão lá, voltando agora um pouco... Não, eu quero voltar um pouquinho mais, porque eu tô curioso... Eu fui na frente e tô voltando. De como foi a sua conversão. Então, quando foi que você aceitou Jesus? Então, agora eu vou contar essa parte aí, porque tem a ver que eu contei da empresa que o cara falou que Deus ou eu, ou deu o escritório, ou Deus, né? E foi ali. Isso, aí um pouquinho foi ali, antes. Um pouco antes que aconteceu. O que aconteceu? Em 90... eu vou lembrar, tem umas datas doidas, né, na cabeça, assim, né, as datas doidas, que foi 92, isso. 10 de dezembro de 92, lembrei. 10 de dezembro de 92. Eu estava num casamento de um amigo lá, e aí um amigo meu de infância, que jogava bola comigo, jogou na Cabo Friense, o nome dele é Elias, o nome dele é Elias. E teve um período da minha vida que eu cheguei a usar droga lá, cara. Foi na época minhas bagunças lá atrás do bloco e tal. Quantos anos isso? Eu tinha ali uns 17 anos de idade, 18 anos de idade, 17 anos, por aí. Foi o período que você ficou meio doido. Bloco, droga. E aí eu tentei levar o Elias para droga também. Depois ele saiu e foi para a Assembleia de Deus. Ele se converteu. Eu não quis mais papo com ele, fiquei mais amizade com ele. Ele virou Bíblia, virou crente, agora não quer mais papo com ele, não. E a gente se encontrou num casamento. E aí ele batendo papo ali, ele é botafoguense, eu sou vascaíno, a gente batendo papo, conversando e tal, de futebol. Ele falou, cara, vou marcar um dia lá para na sua casa lá, para conversar com você lá, bater um papo e tal. E eu falei, tá bom, vai lá, mas se você não for se falar de Bíblia, você não pode nem ir, nem vá. Nem vai tu era... É desse jeito. Tu era desse jeito, cara? Desse jeito. Se for Bíblia, você vai embora, que eu não quero falar de Bíblia, não. E aí ele falou, tá bom, não, fala de futebol, pô, vamos conversar de futebol. Eu falei, tá bom. E ele foi para casa dele, beleza, passou aquela semana. Quando naquela semana seguinte, ele me procura. E ele me procura, foi lá em casa, e eu falei assim, cara, esse cara veio fazer aqui, rapaz, ele, Bíblia não. Ele falou, não, vamos falar de futebol, cara. E aí fomos lá, batemos um papo, conversamos, tomamos um café, conversamos um monte de coisa. Chegou no final, que ele foi saindo, ele falou assim, Deus me mostrou um sonho. E eu tinha que vir aqui contar esse sonho para você. Porque se acontecer alguma coisa contigo, Deus vai requerer do teu sangue de mim. E eu vou ter que falar para você. E aí ele falou assim, eu vi você na porta da igreja, da Assembleia de Deus, chorando muito. E algo ia acontecer com você, no sonho. Eu vi que algo ia acontecer contigo. E eu tinha que contar isso para você. E eu vim aqui falar para você procurar Deus, cara. Deus quer falar com você, Deus quer te salvar. Aí eu falei, cara, vem você falar de Bíblia, vem você falar de Bíblia, de salvação. Eu não quero saber isso não, cara. E ele foi embora. Mas eu falei, já fiz a minha parte. Naquele dia que ele saiu de casa, eu fui dormir. Aí eu sonhei, aí fui eu que sonhei. Aí eu sonhei com um pastor, o cabelo dele branquinho. No púlpito da igreja, eu parado na porta da igreja. E ele apontava para mim na porta e falava assim, me procura o mais rápido possível, porque não tem muito tempo de vida para você. Ele apontava para mim na porta. E eu acordei, fiquei aquilo na minha cabeça, falei, pô, ele veio para cá, contou isso para mim, eu tive pesadelo, que me fui influenciado, e, pô, fiquei para cá contar essas coisas e tal, eu não esquentei a cabeça, não. Na noite seguinte, fui dormir, o mesmo sonho, o mesmo pastor. Da mesma forma. E no final ainda falou assim, não duvida. Aí eu fiquei desesperado, apavorado. Dá ruim, né, meu irmão? Fiquei apavorado, aí fui atrás dele, fui atrás do Elias. Falei, cara, eu vou atrás do Elias. Fui atrás dele, Elias, cara, você está lá de casa de um pastor aí querendo falar comigo, cara. Eu não sei nem quem pastor é esse, cara. Eu nunca vi na minha vida. Ele tem cabelo branco.
e no púlpito da igreja, não sei quem é. Aí ele foi abrir o livro de Apocalipse, quando João teve a visão, que ele estava na ilha de Patmos preso. E Deus falou com ele, levou ele em espírito e mostrou tudo que para ele escreveu o Apocalipse. Ele viu Jesus com olhos como chama de fogo e cabelos brancos como a neve. Aí o Elias falou assim, o pastor que você viu lá no púlpito, não é que é aquele pastor, aquela aparência dele lá no sonho que você teve, é Jesus. Ele está representando Jesus, com cabelo branco como a neve. Aquele pastor é Jesus, ele quer falar com você. Aí eu falei, aí parei e falei assim, de Jesus quer falar comigo. Mas como Jesus quer falar comigo? Aí ele falou assim, não, rapaz, Jesus fala, rapaz, Jesus fala. Eu falei, fala, mas cadê Jesus, rapaz? Ele vai falar como? Aí ele falou assim, ó, se você quiser, tem uma irmã aqui no Pôr do Carro, chamada irmã Alzerinda. Essa irmã Alzerinda é um vaso de Deus. Aí eu falei, agora você pirou de ver, rapaz. Eu conheço vaso de planta, vaso sanitário, agora vaso de Deus. Eu não conhecia esses termos, né? Esses termos bíblicos, esses termos de igrejeiro, esses termos igrejeiro, né? Eu não conhecia isso, essas palavras. E ele falou assim, vamos lá. Se Deus quer falar com você, você vai usar a irmã e vai falar contigo. Só que eu tinha um pagode marcado, né? Eu tinha um pagode marcado, cara. Eu falei assim, cara, meu grupo de pagode vai tocar no Hotel Acapulco, cara. E era dia 20 de dezembro, mais ou menos assim. E eu falei assim, vai tocar no Hotel Acapulco, eu tenho que ir lá, meu grupo de pagode, eu sou percussionista, eu toco percussão. E eu vou tocar lá com o pessoal e tal. Poxa, aquilo lá é um paraíso e tal. E depois do pagode eu vou. Eu vou, depois do pagode. E eu fui pro pagode. Chegou no pagode, eu fui de carona com um amigo também, que era o cara que convidou a gente, que era do Unibanco. Foi a festa de encerramento do Unibanco de Cabo Frio com o Unibanco de Arraial do Cabo. Fui no Hotel Acapulco nesse ano. E ele me convidou no meu grupo de pagode para tocar lá, na festa. E aí eu cheguei lá, peguei os instrumentos, comecei a... Cara, eu tava vendo aquele pessoal rindo, se divertindo, bebendo, chopp, cerveja, churrasco, mulher sambando de biquíni, e aquele samba correndo. Eu olhava aquilo ali, que aquilo ali para mim antigamente era paraíso. Aquilo ali era um paraíso. Eu falava, aquilo ali que é festa, aquilo é vida, isso que é vida. Tal. Para mim era tudo aquilo ali. Aí comecei a olhar o pessoal e fiquei assim, o que eles estão rindo? Estão alegres de quê? Que eu não estou sentindo nada, cara. Eu comecei a me sentir mal por estar ali. E comecei a fazer, cara, o que está acontecendo? Aí eu deixei o meu instrumento no chão, chamei o outro cara, bate aqui para mim. Fui para a beira da piscina, fiquei lá, deitei naquelas cadeiras brancas na beira da piscina, fiquei olhando para o céu, e fiquei olhando para o céu tentando entender o que estava acontecendo, porque eu estava com uma angústia por estar ali. Eu estava me sentindo mal por estar naquele ambiente. Mas eu não sabia por quê, até então. Eu não sabia o que estava acontecendo. Já era o Espírito Santo já atuando ali há muito tempo. E aí, esperei acabar, que eu estava de carona. Então, acabou. Aí eu fui embora com... O nome dele é Valdenir. Fui embora com ele. Ele me deixou em casa. Isso era um sábado. Aí eu passei o domingo em casa, não quis sair. Domingo eu ia pro bar, tocar pagode, pô. Domingo eu fiquei em casa. Minha mãe passou, falou, vai pro bar não? Minha mãe tem que perguntar. Aí eu falei, não, eu vou ficar em casa hoje, não quero sair não. Tá doente e tal, aí não quis saber nada. Quando chegou na segunda-feira, cara, eu fui pra locadora Cristo Reino em Cabo Frio. E eu comecei a querer saber da Bíblia, cara. Eu não sabia o que está acontecendo. Eu comecei a pegar filme de José no Egito, 10 Mandamentos, Torre de Babel, aqueles filmes bíblicos antigamente, fita VHS. VHS, de desenho, não tinha nem ator. Não, era filme mesmo. Era filme. Mas era VHS, aqueles videocassete. Videocassete. E eu peguei aqueles monte de fita lá. E eu fiquei em casa, semana toda. Porque aí, aquele período, já tinha tirado um recesso, né, de férias ali, naquele período finalzinho de... Natal, né? Ali já. E eu fiquei em casa, não queria sair. Fiquei vendo filme bíblico. Minha mãe passou, olhou, vendo filme bíblico. No dia seguinte, viu de novo, e eu vendo o filme, ela falou assim, o que tem você, cara? Ficou doido da cabeça e tal. Aí eu falei, não, eu tô vendo filme bíblico. Aí tinha um personagem, o pessoal mais antigo vai lembrar disso, né? Tinha um personagem de novela chamado Beat Salu.
Era uma novela que tinha na Globo, que ele era religioso, ele era tudo, ele era, oh meu Deus, ele dava com o crucifixo, era tudo malucão, né? Tudo assim. E minha mãe começou a me chamar de Beato Salu. Ih, agora virou Beato Salu, tá? Querendo só saber coisa de Bíblia, de igreja e tal. Beato Salu. Beato Salu. Cara, se você é dessa época do Beato Salu... Tem gente que vai lembrar aí. Se escreve aí, eu conheço. De qual novela? Se você sabe, coloca aí o nome da novela. Beato Salu. Aí, pronto, já não vai mais sair da Eu minha nem cabeça lembro, agora cara, o isso. nome da novela. Eu não lembro, não. Eu não lembro. Eu sei que tem um personagem. Minha mãe sempre falava desse personagem. E aí começou a me chamar desse personagem. E eu comecei a ver fita, VHS, lá vendo. Quando chegou no dia 30 de dezembro de 92, eu fui na casa do Elias. Elias, cara, eu quero saber que negócio é esse aí, do vaso aí que você falou. Vamos lá na casa desse vaso aí que você falou. Eu quero saber disso. Você falou que Jesus ia falar comigo. Vamos lá. Eu quero saber aí como é que é isso aí. Só que antes de sair, a gente nem tinha carro. Pegamos um carro do pastor Almi, que tinha um mercado chamado Mercado Amarelinho, lá no bairro, e fomos para lá. Só que antes de sair de casa, eu dobrei meu joelho de uma forma simples, no banheiro, e falei assim, Senhor, Elias falou que Jesus vai falar comigo. Eu não sei como é que é esse negócio, não. Eu vou lá. Mas tem que ser uma forma que eu não tenha dúvida. Porque se eu tiver dúvida, eu vou embora, não quero saber, não. Eu nem vou olhar para trás. Tá bom? A minha oração foi essa. Amém. E fui para lá. E eu usava um cabelo grande. Meu cabelo vinha aqui, ó, nas costas. Eu usava o rabo de cavalo, o cabelo grande. E aí eu falei, Elias, vamos lá. Pegamos o carro, fomos para casa da irmã Zerinda. Chegou na casa da irmã Zerinda, chegou lá dois garotos. Eu estava com 26 anos, 25 para 26 ali. Ela chegou, me atendeu a gente. O que vocês querem? Eu falei assim, eu quero uma oração. Aí eu falei assim, a oração. Eu falei assim, a oração foi até antes de 26. Eu estava com 24 anos. Foi 24, foi no 24. Isso mesmo, eu estava com 24 e ia fazer 25. Eu falei assim, quer uma oração? Aí ela falou, você quer uma oração? Tá, então entra aqui. Aí entrou, o pessoal pegava a caixinha de promessa, né? Uhum. Caixinha de promessa, aí olhava lá, lia o versículo bíblico e tal. E ela falou, dobra o seu joelho aí eu dobrei meu joelho e Elias dobrou do meu lado. Ela começou a orar assim, Senhor, bem simples, ela era uma pessoa humilde. Senhor, abençoa esses jovens, o Senhor sabe as coisas que acontecem com ele. Eu não sei de nada, mas eu contemplo todas as coisas e tal. Abençoa eles e tal. Aí, de repente, a maneira da mulher falar mudou. Começou a falar um português bonito, usando terceira pessoa. Aí eu falei, não entendi nada. A mulher agora começou a falar difícil, falar diferente. Mais ou menos assim, ela falou assim, aí ela começou a falar assim, eis aí, jovem, que eu te trouxe neste lugar porque eu precisava falar contigo. Eis que eu estava mostrando para você em sonhos que eu precisava falar contigo. Tem um laço de morte preparado para você. Mas só eu posso te dar livramento, basta você renunciar a tudo e não olhar para trás. Aí ele falou assim, contempla essa cova que eu fecho. E aí falou um monte de coisa lá para mim, cara, falou um monte de coisa. Só que aquele momento ali foi assim tão tremendo que eu não abri minha boca para falar. Eu pensei. Eu só pensei, cara. Eu perguntei no meu pensamento. Falei assim, eu pensando. Jesus, é o Senhor que está falando comigo? Eu não falei, cara, só pensei. Eu perguntei pensando, e aí falou assim, esse que você está perguntando. A presença. Calma aí. Ele falou assim, eis que você está perguntando se sou eu que falo contigo. Sou eu mesmo que falo contigo. Foi assim que tu pediste para não ter dúvida. Caramba, meu Deus. Ele falou assim, da mesma forma que eu falei no passado, eu também falo no presente. Só que eu não tenho muita liberdade de falar hoje com as pessoas. Meu Deus. Ali,
caiu um muro, onde para mim Deus era uma energia cósmica, uma força invisível, que ele fazia com que as coisas acontecessem sem intermédio do homem, sem falar com o homem, sem se preocupar com o homem. Ele simplesmente falava que as coisas deveriam ser daquele jeito, mas eu não via Deus como uma pessoa. Eu via Deus como uma energia. Era uma energia, uma força. E aí, ali caiu o muro, cara. Ali eu descobri quem era Deus. Foi ali que eu descobri Deus, foi ali. E aí, naquele momento ali, ele começou a falar muita coisa. E depois tudo isso foi acontecendo no meu ministério, acho que como ele ia me usar, falou muita coisa. E aí, foi um tremendo, assim, foi que naquela hora a irmã Zerinda falou assim: você quer aceitar Jesus? Você quer ter um sinal que você está aceitando Jesus no seu coração, na sua vida? Para ele ser Senhor e Salvador da sua vida? Que eu vou orar com você. Aí eu estava chorando já, eu estava... Aqui, toda vez que eu toco nesse assunto, eu não... Como é que segura? Foi uma experiência que marcou, porque foi ali que virou a chave na minha vida. E depois eu ainda saber que Deus me livrou da morte tantas vezes antes de eu chegar ali. Entendeu? E saber que ele estava cuidando de mim. E eu achava que ele era uma força cósmica. E ele estava ali do meu lado o tempo todo guardando, me cuidando, me livrando. E ali ela falou assim: então levanta sua mão comigo que eu vou orar com você. Quando eu fui levantar minha mão, meu braço começou a entortar. Eu comecei a sentir uma força muito grande na minha mão, como se minha mão estivesse num torno, sendo apertado. O torno sendo apertado. E eu sentia dor, e meu braço entortando, mas eu não via ninguém, não via nada. E ali foi uma outra coisa que eu descobri, que o mundo espiritual tem uma influência do nosso mundo material e que você pode sentir o toque espiritual físico, no seu corpo físico, como eu senti. E eu não sabia disso. E eu comecei a entender que aquilo que você pensa, aquilo que você age, tudo que acontece, você tem o poder na sua boca de fazer com que materialize isso na sua vida através do mundo espiritual. Eu comecei a entender isso. E foi por esse motivo que eu contei no começo que eu comecei a estudar escatologia. Comecei a querer entender como que era essa questão espiritual, corpo, alma, espírito, eu queria entender isso, né? O que acontece. E aí ela clamou o sangue de Jesus ali, começou a orar, e eu senti um negócio assim, bem explicar, um negócio repugnante, um negócio saiu da minha mão, assim, saiu. E eu fiquei leve, cara, fiquei leve. Aquela passagem que Deus fala, que Jesus fala aqui: toma o meu fardo, que é leve, e me entrega o seu, que é pesado. Troca comigo. E tem gente querendo carregar seus fardos sozinho e se matando. É tão fácil. Entrega para Jesus, cara. Pega o de Jesus, que é leve. E trocou comigo. E ali eu saí voando a caçada daquela irmã, cara. Saí voando, flutuando ali. E aí dali para frente comecei a ter minhas experiências espirituais que eu comecei a ter. E comecei a entender o propósito de Deus, como é que Deus age, espírito, comecei a estudar, e comecei a cair, aí eu caí dentro, comecei a estudar. E aí tudo foi acontecendo assim, que Deus foi falando, né, comigo, né, ali. E aí o que aconteceu? Eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, o Senhor falou que tinha um laço de morte preparado para mim. Eu quero saber que laço é esse, me revela. E eu ficava pedindo, Senhor, toda oração eu pedia. Deus só foi me mostrar 3 anos depois que eu me converti. Como foi? Eu fui visitar uma igreja, Assembleia de Deus, em Parque Estoril, lá em São Pedro da Aldeia. E eu estava 3 anos na Assembleia. Nesse período. Eu me converti, cara. E foi assim, dia 30 de dezembro, 92. 30 de dezembro. Primeiro sábado do ano seguinte, a gente começava os ensaios do bloco. Era logo depois do Ano Novo. Sim. Começava os ensaios. Só que eu me converti na casa dessa irmã dia 30 de dezembro. Então, quando ninguém sabia que você aceitou Jesus. Ninguém sabia. Mas quando chegou na segunda-feira, eu reuni todo mundo do bloco, a diretoria.
tinha dinheiro em caixa, as baterias praticamente foi eu que comprei. Teve, tipo, 20% foi uma rifa que fizeram e o restante eu pagava as baterias com o meu salário, cara. Eu pegava meu salário todinho e botava na prestação, é uma loja antiga, que nem existe mais. Ela chama Loja do Piso Preto, em frente à Praça Porto Rocha. Eu ia lá, comprei as baterias, comprei tudo e pagava com o meu salário. Pegava meu salário do mês e entregava lá. Eu era fascinado por carnaval. E eu estava na frente desse bloco 4 anos. Aí eu era compositor também, fazia samba-enredo, ganhei 4 anos seguidos de escolha de samba. Fazia composição de samba-enredo. Doido mesmo, né, do mundo lá. E aí o que aconteceu? Eu me converti ali em dezembro, de segunda-feira fiz uma reunião, entreguei tudo. O pessoal da bateria falou, não quero nada, tudo para vocês. O pessoal não entendeu nada. Nada. Ainda, o pessoal ainda falou assim, Milson, cara, a hora que você quiser voltar, outro lugar está aqui, cara, pode voltar, entendeu? E aí o pessoal do bairro começou, porque eu era presidente do bloco, eu era o mestre de bateria ali do bloco. Eu que comandava as baterias, de repinique, bater, de tamborim, eu comandava. E o pessoal não entendeu nada. E aí começaram a fazer aposta. Não dou uma semana, não dou 15 dias, não dou 30 dias, depois não dou 6 meses, depois não dou um ano, né? Depois cansaram, aí pararam, né? Todo mundo perdeu. Só que acontece, nesse ano, 92, eu já tinha o samba-enredo já pronto. Para a disputa do samba e tudinho. Gravava um estúdio, puxador de samba de escola de samba, que era amigo meu, tinha um cara que era cavaquinho, fazia arranjo e tal. Tudo gravado em fita cassete. E eu deixei lá. Aí pediram uma fita. Aí, você fez o samba já? Eu falei, fiz. Porque ia começar já o ensaio. O corte de samba, né? Ia começar o ensaio já no sábado seguinte, que era 93. Eu entreguei para ele. Toma aí a fita para vocês. O teu samba foi o campeão, então? Nesse ano. Já tinha sido antes. Já tinha sido no ano. Já tinha sido 3 anos. E aí, minha fita ficou lá. Ficou lá. Quando chegou na segunda-feira, eu entreguei tudo para eles lá. Aí entreguei a fita, entreguei tudo, pediram para mim o samba, entreguei tudo. E aí, naquela semana foi uma luta que eu tinha que passar em frente à quadra do bloco para ir para a igreja. Meu Deus. Que era a Assembleia de Deus. E eu comprei uma bibliazinha pequenininha, porque eu andava numa pochetinha, que dava uma pochete para ninguém ver que eu estava com a Bíblia na época. Eu não converti ela na primeira semana, né? A primeira semana ali e tal. E eu cortava caminho no morro lá por trás, para poder ninguém me ver. Eu estava indo para a igreja. E eu fiz isso durante a semana. Quando chegou no sábado, que ia ter o ensaio do bloco, que estava já programado o ensaio do bloco, eu falei assim, não, cara, eu vou ter que ter uma coragem, eu vou passar ali na frente. E eu já estava de terno, gravatinha de crochê. Assembleia de Deus, né, cara? Tava lá só de terno e gravata. E passei, cara, em frente à quadra. Quando eu passei em frente à quadra, eles correram, viram que eu estava vindo, correram e botaram a fita. E o meu nome falava na vida. Meu apelido era Nico. Meu nome é Edmilson Martins, meu apelido lá do futebol, do carnaval era Nico. Quando me viram lá na frente, lá, correram e botaram lá e esperaram exatamente quando eu passasse. Botaram. Aí falou, compositor Nico. Na hora que eu estava passando, com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Cara, aquilo foi terrível. Eu falei assim, esperei fundo e segui em frente. Aí o pessoal olhando para mim, eu falando com o pessoal, o pessoal do bar, todo mundo correu para a porta para ver o Nico passando lá do bloco, passando na Assembleia. E eu fui para o bloco, fui para a igreja. Não sabia de nada. Passou, teve lá o ensaio, acabou o ensaio, depois fui embora para casa e vida que segue. E fui vivendo minha vida cristã, evangélico ali e tal. Transformado. Só que eu perguntava, Deus, qual é o laço de morte? Qual é o laço de morte? Qual é o laço de morte? 3 anos depois, eu fui visitar essa igreja em Parque Estoril. Quem estava na porta? Um diácono. Ele me recebeu e falou assim, você está lembrado de mim? Aí ele primeiro disse, pai do Senhor, irmão, é o pai do Senhor e tal. Você está lembrado de mim? Eu falei, não lembro de você não. Você não lembra de um camarada que estava lá no bloco de Campo Redondo, que mexeu nas baterias, estava drogado, e que um cara, eu falei assim, e que você, falou assim, empurrou esse cara caiu de cara na lama. Aí eu falei assim, cara, não lembro disso não.
Você não lembra não, né? Mas eu não esqueci. Eu era esse cara drogado. Você me jogou de cara na lama. Eu fui alimentando dentro de mim um ódio por você tão grande. Porque eu falei assim, cara, eu tenho que matar esse cara. O diabo tava ali, né? Tem que matar esse cara. E ele foi programando a minha morte. No dia do sábado, aí ele contou para mim. Nós sentamos, ele veio contar para mim. Ele falou assim, um sábado de 93, eu fui lá te procurar no bloco. Eu fui com uma peixeira assim, uma faca. Meu Deus. Meu amigo parou o Fusca em cima do morro, que vai para a igreja. E eu fui para lá pro bloco para enfiar a faca no teu coração e entrar no Fusca e ir embora. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, cadê o cabeludo aqui? Cadê o grande cabeludo aqui? Cadê o cara do bloco aqui, o Nico? Aí eu falei, ih, rapaz, esse cara ficou doido, virou Bíblia, virou crente, tá na igreja, passou agora há pouco aqui, ó, tá lá na Assembleia. E aí ele parou e falou assim, cara, o que aconteceu? Esse cara foi pra igreja? Então eu vou ter que ir pra lá esperar ele sair da igreja para matar ele. Só que ele contando para mim, quando ele falou isso, ele disse que ele não sabia como, mas aquele ódio que ele tinha no coração dele sumiu, desvaiou. E ele falou assim, sabe de uma coisa? Esse cara tá na igreja, deixa esse cara na igreja, não sei o que fez que ele ir pra igreja, deixa ele pra lá. Entrou no carro e foi embora com um amigo. E foi embora, tocou a vida. Eu não sabia de nada. Ele falou, rapaz, esse foi outro momento também que se abraçou, nós choramos e tal, porque ele falou assim, rapaz, Deus não deixou eu te matar, porque eu ia acabar com a minha vida, eu ia ser preso. E você ia acabar com a sua vida, que Deus tinha um plano na minha vida. Ele era diácono lá. E eu ia acabar com a minha vida, que Deus tinha um plano comigo. Depois desse período, né, depois ele saiu dessa igreja e tal, hoje ele é pastor de uma Assembleia de Deus lá no Retiro, se não me engano, ou na Cruz, lá no bairro lá chamado Cruz, Retiro. De vez em quando eu conto com ele, aí para, ele fala assim, tá com faca não, né? Aí tô com a espada do Espírito, tô com a espada aqui, sabe? Tô com a espada com a palavra e tal. E aí foi marcante, porque Deus me fez eu reconhecer, eu entender o que tinha acontecido ali, né? Porque ele me livrou. Por isso que eu falo que um dos livramentos de morte daquelas 6 foi lá no bloco. Por que eu sei que foi porque o cara que ia me matar, ele me contou da própria boca dele. E aí esse cara virou diácono, hoje é pastor, porque ele ficou perguntando tanto por que eu fui para a igreja e acabou ele indo. Meu Deus. E Deus tocou no coração dele, transformou a vida dele e hoje ele é pastor. Cara, é fantástico, né, cara? Tremendo, né? Essa história marcou, bacana, porque ela mostra ali uma experiência, né, espiritual que a gente tem. E quanto livramento Deus dá pra gente que a gente nem sabe, não percebe, não vê, não faz a menor ideia. Por isso que a gente tem que agradecer todos os dias os livramentos que nós temos, que a gente sabe e que não sabe. Isso aí, Deus é tão misericordioso que não deixa nem a gente saber. Isso. É interessante demais. Então, assim, aí aconteceu isso, a minha vida começou ali, minhas experiências, né, com a igreja, com Cristo. Bom, aí aconteceu essa questão da empresa, né? Deus abriu eu dormia no chão do escritório que não tinha dinheiro de passagem para ir embora para casa, cara. Quando eu abri o escritório, cara. Eu comia creme crack e tomava todinho, meu almoço, porque eu não tinha dinheiro para ir para restaurante. E do nada, eu abri uma empresa do zero. Não tinha dinheiro nem de uma passagem aí que, de repente, sei lá, nem sei contar uma passagem dessa, mas vamos dizer que é uma passagem, mesmo que seja R$10, né? Acho que nem isso. Não sei. Acho que nem sei isso. Tá, okay, R$5. Vou botar R$7. Eu não tinha R$7 para ir embora para casa. Eu dormi no chão do escritório. E Deus me honrou. Os 50% que eu não recebi da minha indenização, Deus me pagou com juros e correção monetária. Tá rodando até hoje. Até hoje tá pagando. Estou recebendo juros, juros sobre isso, entendeu? Pela decisão de quem falar, ou Deus ou trabalhar aqui comigo no escritório. E eu escolhi Deus. Então Deus dá essas reviravoltas na nossa vida. E aí veio essa história, né? Desse livramento de morte. E uma coisa que é legal contar foi em 2016 que eu peguei essa bactéria. Eu comecei a ter sucesso. Eu comecei a fazer contabilidade de artista da Globo, de artistas, cantores, cantoras, famosos, pessoas famosas. E eu perdi o chão. Eu comecei a ter o sucesso. Muito dinheiro entrando. E
essa é até para o pessoal se atentar para isso, cara. Porque quando você cai, é porque você já está caindo há muito tempo. Em gotas, em pequenas gotas. Você já está caindo. Porque aquilo que você fazia antes, exemplo, a pessoa orava, não ora mais. A pessoa lia pelo menos um salmo do dia, um provérbio do dia, nem abre a Bíblia mais para ler. Escutava uns hinos de edificação, não escuta mais. Conversava com amigos que eram dedicados à palavra, que falavam da palavra, que compartilhavam a experiência. Já está evitando. Agora, já está evitando. Os amigos deles é o pessoal que gosta de tomar uma beiritinha, gosta de tomar uma bebidinha lá e tal, e já está saindo com essa galera. E começou a ter uma roda de amigos, como os Salmos diz lá, andando na roda dos escarnecedores. E ele vai caindo aos poucos, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E se não tiver alguém que bote a mão lá e puxe ele, cara, ele vai embora, vai precipício abaixo. E eu fui caindo. Eu tô falando da minha experiência. Uhum. Eu fui caindo e uma coisa que eu aprendi, existe um pastor chamado Miles Monroe, não sei se você já ouviu falar nesse pastor. Não. Esse pastor era, cara, muito bom. Tem muito vídeo dele na internet, cara. O pessoal botar Miles Monroe, você vai ver muitas pregações dele, fantástica. Eu tenho vários livros dele. Esse pastor, uma vez ele foi viajar de avião, ele e a família. O avião caiu, morreu todo mundo. Meu Deus. Aí você fica assim, por quê? A gente vai discutir com... Tem uns propósitos deles ali, entendeu? E ele teve mas ele deixou um legado, esse pastor. Era a hora dele, né? Ele chegou ao legado porque o que acontece, cara? Esse pastor falou uma frase que marcou muito minha vida, que eu achava assim, eu estou tendo sucesso profissional, estou ganhando dinheiro, estou construindo um patrimônio, olha só a minha vida, você acha que Deus não está me abençoando? Você acha que Deus não está nisso aqui fazendo ganhar dinheiro? Sim. Você acha que... Nem toda prosperidade vem de Deus. Mas muita gente pensa... Isso aí. Que quando está prosperando... Deus está no negócio. Isso é Deus, cara. Isso é Deus purinho. Isso é Deus purinho. E o Miles Monroe fala uma frase que é interessante. Que ele fala assim... A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele ter sucesso onde Deus não está no negócio. Verdade. Quando eu escutei essa frase, eu parei e falei assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Mas aí eu já tinha caído. Já tinha caído? Já, eu estava caindo. Aí eu já ia para algumas festas do pessoal, de famosos. Aí chegava lá e falava assim, toma aqui uma champanhe. Toma aqui um drinkzinho. Toma isso aqui, não tem nada a ver não, rapaz. Pega aqui. Quer se enturmar. Aí eu falei, essa turma vai pensar o quê, né, cara? Eu vou ficar rejeitando. Vai falar, esse cara é folgado, é metido e tal. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O tal do tem nada a ver. O Paulo não tem nada a ver. E assim vai. Aí é sutil. Bem sutil, bem sutil. E eu fui caindo. Chegou um ponto que eu já estava sem sensibilidade do Espírito Santo. Eu perdi a sensibilidade. Porque nós somos o corpo, que eu falei no início. Eu tive que estudar isso. Corpo, alma e espírito. Então, o que acontece? O espírito, as pessoas que estão aqui, né? O espírito, Deus colocou dentro de nós para ele ter relacionamento com a gente, porque ele não se relaciona com a nossa alma. Ele se relaciona com o nosso espírito. O espírito, uma parte de Deus que Deus colocou em cada um de nós para a gente saber como é Deus. Como que a gente sabe como é Deus? Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, o Espírito Santo conhece o nosso espírito. Os dois é como se fossem dois amigos que se conhecem do reino. Eles se encontram e festejam, se abraçam. E a gente tem aquela alegria maravilhosa de falar assim, caramba, se eu soubesse que era assim, tinha havido mais tempo. Muita gente passa por isso. Tem aquela alegria que invade o coração, que chora, que fica, cara, não consegui. Onde ele dá vazão. O espírito estava aprisionado, porque a alma aprisiona o espírito, e a alma que tem os desejos, as emoções, quer pecar. A alma quer pecar. E aí o corpo vai junto.
O corpo quer desejo, quer prazer. Que é o pecado. Quer prazer. E a alma só quer pecar. E encontra o corpo que também quer. Vambora. Pum, já é. Aí que eles fazem? O espírito fica aprisionado. E aí a pessoa perde a sensibilidade, porque Deus não consegue se comunicar com ele mais. Porque ele fica com os ouvidos tapados. Aí a pessoa que perde essa sensibilidade, o espírito se aprisiona e ela perde totalmente esse relacionamento. E aí acha que tudo é normal. Tem nada a ver, porque ela perdeu completamente o senso espiritual com o Espírito Santo, da convencimento do pecado. Perdeu. E eu fui entrando nessa vibe. Só que aí, o que aconteceu? 2016, eu sou cometido de uma bactéria que eu não sei de onde veio. Essa bactéria. Até sei. Eu sei. Eu sei. Veio a bactéria e eu fui definhando. Eu fiquei no estado, para você ter uma ideia, a minha mãe, quando me viu bom, eu estava bom já. Ela passou mal. Quando ela me viu bom, ela não me viu do estado que eu estava. Eu fiquei, quase ninguém me viu, eu não saía na rua. Eu fiquei trancado no meu escritório, no meu home office, dormia no home office, nem com a minha esposa eu dormia. Eu fiquei 4 meses sendo tratado por Deus. Caramba. 4 meses. Oração, palavra. E Deus falando comigo. Na palavra. E Deus falando comigo. Eu tenho todas essas anotações de período de 4 meses que eu fiquei lá, tudo anotado. Tem isso aí. Eu escrevi botar num livro essas passagens. Quando eu fiquei doente, eu não sabia o que fazer. Eu perdi totalmente as forças, eu não conseguia ficar em pé. Eu achei na caixa de remédio da minha esposa, lá em casa, tem uma caixinha, todo mundo tem naquele caixinha lá de remédio. Eu olhei um remédio lá e comecei a ver a bula. Eu olhei e falei assim, rapaz, isso aqui acho que serve pra mim, isso aqui. Eu comecei a olhar assim, a bula, e eu falei, isso aqui é o que eu tô, isso aqui é o que eu tô, isso aqui é legal, tomei. Quando eu tomei, logo em seguida comecei a ter disposição, deu um up. Falei, que remédio doido é esse? Aí eu falei, isso aqui é bom. E eu estava numa fase de imposto de renda, que foi logo assim, eu peguei essa bactéria em fevereiro, em março já entrou o período de imposto de renda, e em março e abril. E eu fiquei ali em março, abril, e já debilitado. Tal. Quando eu comecei a tomar o remédio, foi dia 10 de abril de 2016. Eu sei as datas, só assim de cabeça, eu nunca esqueço as datas que marcaram, cara, marcaram. O que aconteceu? Tomei o remédio dia 10 de abril. Comecei a tomar remédio. E não parei mais. Esse remédio, depois que eu descobri, é para você tomar no máximo 1 semana. De 12 em 12 horas. 12 em 12 horas. E eu fui na farmácia quando eu vi que estava acabando, que tinha uma caixa lá. Eu tomei, estava bom. Fui na farmácia e não precisava de receita. Eu comprei lá umas 10 caixas. Meu Deus. Na farmácia, ele veio para casa e eu falei, vou ficar tomando isso aqui porque, cara, isso aqui vai me deixar legal, eu vou conseguir trabalhar. E aí eu comecei num período de oração. Aí eu orava. Aí eu fiquei orando. Só que para mim, cara, a oração era assim, eu orava 5 minutos, parecia que era 5 horas. Porque eu estava debilitado, estava doente, estava ali, eu dobrava o joelho, aí ficava ali, caraca, eu não aguentava, parecia 5 horas. A partir do momento que eu comecei a orar e comecei a buscar Deus ali no meu escritório, no meu home office, eu tomava o Predizin para me sentir melhor. Era Predizin, o remédio que eu depois descobri, corticoide. Ai, meu Deus. Eu tomei durante 21 dias corticoide de 8 em 8 horas, sem parar. Misericórdia. Sem parar. Tomei. Depois que eu fui saber que eu fui falar com o médico, quando eu parei, eu fui no médico, só para adiantar e voltar. Eu fui no médico dia 3 de maio. Eu parei de tomar o último em 1º de maio. Eu tomei de dia 12 de abril até dia 1º de maio. Direto, 8 horas. Porque eu descobri que 8 horas e meia já começava a perder o efeito. Tinha que ser 8 horas. E eu fui até o final fazendo imposto de renda. O médico me ligando, meu imposto de renda está pronto. E eu tinha que dar conta. E eu fiquei ali. E oração, palavra.
Quando eu fui no médico, ele falou assim, quanto que você tomou? Eu falei, Perigdizinho. Quanto tempo você tomou? Aí eu falei, ele falou, você não está tendo tua vista turva, não? Eu falei assim, você está sentindo dor? Eu falei, não é possível. Ele falou assim, cara, faz exame. Passou por exame para fazer. Eu fiz exame de oftalmologista, deu tudo normal. Ele falou assim, rapaz, era pra você estar cego. Meu Deus. Era para o teu rim parar da crise renal. Você ia morrer. Não sei o que você está fazendo vivo aqui, em pé na minha frente, não sentindo nada. E aí eu vou voltar agora para contar o que aconteceu. Dia 12 de abril, comecei a tomar esse remédio. E aí passou. Pá. Quando chegou no dia 14 de abril, eu fui fechar a cortina da sala, que eu tinha descido para pegar água, para voltar para o escritório, para dormir no escritório. Fui fechar, tinha uma porta de vidro. Eu olhei, tinha uma nuvem parada em cima da minha casa, assim. Só tinha ela, a única nuvem parada. Branquinha, em cima da casa, a nuvem. Eu ficava olhando para a nuvem e falando com Deus. Falei, cara, que nuvem é essa? Bonita a nuvem, assim, cheia mesmo, cheia, branquinha. Só ela parada. E eu falando com Deus. E 1 minuto e meio que eu estava falando com Deus e olhando para a nuvem ela foi se desfazendo. Ela foi desfazendo. Em 1 minuto e meio não tinha mais nuvem, sumiu a nuvem. A nuvem desapareceu. Aí eu parei e falei assim, cara, que estranho esse, a nuvem sumir assim do nada, a nuvem sumir do nada. Aí eu falei assim, essa nuvem sumindo assim, é estranho. Tá bom, larguei para lá. Eu fui no quintal, ainda olhei para cima, a nuvem tinha desaparecido. Eu subi, fui pro quarto, pro escritório, dobrei meu joelho, orei. E aí, eu estava nesse momento que aconteceu, a partir daí aconteceu um negócio. Eu orei, e aí falei assim, Senhor, me dá uma palavra. Eu quero uma palavra. E nesse dia eu abri, foram 2 vezes que eu fiz isso. Abri a Bíblia aleatoriamente. E pedi uma palavra a Deus. Falei, Senhor tem que falar comigo. Na palavra. Quando eu abri, caiu em Isaías 44, 22. Que diz assim, assim como eu faço desvanecer uma névoa e faço desaparecer uma nuvem, assim eu apago os teus pecados, porque eu te remi, você é meu. Amém. Rapaz, ali foi demais, que eu desabei ali, cara, desabei, porque eu falei assim, caramba, Deus mostrou a nuvem, mostrou a palavra, e porque a minha oração antes era pedir perdão por que eu tinha feito, pelo meu afastamento. Eu falei, Senhor, eu só quero que o Senhor me perdoe, faça eu sentir o teu perdão e me leva, eu não quero mais viver aqui. Faz eu sentir o teu perdão, eu nem pedi a cura, eu pedi assim, faz eu sentir que o Senhor me perdoou, porque eu quero morrer salvo, e me leva. Aí ele me mostra a questão da nuvem e da palavra. Quando ele mostrou isso, eu falei assim, agora Deus vai me curar. Aí eu falei assim, mas se eu tenho alguma coisa para fazer aqui então, ainda, me cura. Me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Então me cura. E aí, nessa passagem, né, que eu falei, comecei a orar, né, pedindo a cura, eu dou no meu joelho e falei assim, Senhor, agora só me cura ou me leva, me cura ou me leva, me cura ou me leva. E aí naquele momento Deus me deu uma palavra que está em Jeremias 30, 12 a 17, que ele fala assim, a sua chaga é mortal e não tem médicos e remédio que possa te curar, porque fui eu que coloquei por causa da multidão dos seus pecados. E aí, logo abaixo assim no 16 ali, ele fala, e eu te curo agora. E eu falei assim, comecei a agradecer a Deus pela cura. Continuei tomando os bezezinhos, porque eu estava debilitado. E quando eu fui no médico nesse dia, no dia 3, ele fez o exame. Os teus exames tinham dado altíssimo de infecção no dia 3. Ele não passou antibiótico, para mim passou nada. Só passou remédio para dor. Volta daqui a 3 dias. Eu voltei 3 dias depois, no dia 6, fiz os exames, deu metade da infecção. Ele não entendeu nada, mandou voltar dia 9. Quando eu voltei dia 9, a infecção tinha sumido, já tinha desaparecido. E eu não estava sem nada, eu fiquei
Meu cabelo do meu corpo caiu inteiro, tudo. Sobrancelha, cabelo, caiu tudo. No dia 15 de maio, voltou a nascer meu cabelo, foi voltando. Foi voltando tudo. Aí eu fui voltando no estado normal. E sem tomar remédio, sem nada. O médico não passou remédio. E aí Deus restaurou ali. E o interessante nesse momento que Deus fez isso comigo, foi que eu passei a orar 5 horas e achava que era 5 minutos. Eu comecei a entrar na sala de Deus, no trono. Eu comecei a descobrir o que era Kairos. O que era um tempo que não é o nosso tempo, no Cronos. Não era o Cronos que eu estava vivendo. Eu entrava, orava, olhava para o relógio, orava. Aí comecei assim. Orava, aí quando eu parava de orar, olhava. Falei, caraca, parecia que era 5 minutos. Eram 5 horas, orando. Eu perdi a noção de espaço, de tempo, porque comecei a entrar na presença de Deus. E foi tremendo. E foi uma experiência muito marcante, que Deus me livrou da morte nesse dia, nesse sentido, em 2016. E o último foi a Covid de 2022, que eu fiquei no CTI, 21 dias. Quase morri também. E uma outra experiência Deus me deu ali na cama, no CTI. E aí, para poder fechar essa parte aqui, tudo isso que veio lá de trás para cá tinha um propósito. Sim. Tinha um propósito. Só que uma coisa até para as pessoas que estão ouvindo e vendo aqui, Deus nunca vai te dar algo pronto. Ele não vai te dar assim, ô Júlio, toma essa caneca pronta. Ele vai te dar meios, condições de você construir essa caneca. Ele vai te ensinar como você faz isso, passo a passo. Então, as pessoas às vezes procuram a Deus e quer que caia do céu. Algo fantástico, fenomenal. Que ele envia o anjo para trazer na sua mão. Entrega. Tal, prontinho de bandeja. Isso que ele quer. Não quer ter trabalho. Não é assim. Não quer ter trabalho. Você acha que Deus, quando falou com José no Egito, ele sabia que ia acontecer tudo com ele antes de ele ser governador? Não. Se ele fala o processo, ele não viveria o propósito. Você fala com Davi, tudo que ele ia passar, Davi, até ele chegar a ser rei. Então, Deus nunca fala para você o final. Ele te fala a missão. Ele te coloca num prumo, te coloca num propósito e fala o seguinte, ó, você vai ter que caminhar comigo. E eu vou te ensinando, eu vou te orientando e vou te mostrando tudo que você tem que fazer. Agora, você tem que vir até mim. E eu vou te ensinando passo a passo. Eu vou te dar uma coisa de cada vez. E aconteceu comigo isso, cara. Por quê? Lá no 2016, quando aconteceu essa mudança que Deus fez, dessa cura dessa bactéria que eu tive, que ninguém sabia o que era, eu comecei a viver, a partir dali, um mover na minha vida que eu achava aquilo ali era tremendo. Falei, caramba, isso aqui... Eu até botei um nome chamado o quadrante do sucesso. Eu comecei a separar a minha vida em 4 partes. Família, vida pessoal, a parte pessoal, trabalho e espiritual. Era um quadrado. E eu vivia um quadradinho desse. Achava tranquilo, normal. Era uma visão. E aí eu tenho que estar com a minha família, sempre ter que estar atenção para essas 4 partes da minha vida. E eu vim seguindo isso direto. Só que era uma parte só da visão e eu não sabia. Quando chegou no Covid, em 2022, que eu fiquei internado de 15 de janeiro de 2022 até dia 5 de fevereiro de 2022, eu estava na cama, aí eu já estava conseguindo escrever, porque eu não conseguia eu cheguei um período lá que eu não conseguia pegar um copo. Se eu pegasse um copo, eu não tinha força para pegar um copo. Eu não tinha força para pegar o cobertor para me cobrir. Porque era um esforço demais. Né? Eu estava com 57% do meu pulmão inflamado. Deus. Eu não conseguia respirar. Quando eu consegui já respirar, já estava ali, já conseguindo já pegar uma caneta e tal ali, eu pedi uma folha para a enfermeira e pedi uma caneta. E eu falei assim, cara, eu vou escrever aquele quadrante e eu vou começar a escrever um livro do quadrante. Eu queria escrever um livro da revelação do quadrante e tal. Quando eu escrevi o quadrante, desenhei o quadrante, eu tenho essa folha guardada na gaveta lá. Eu botei e eu comecei a fazer as anotações. Foi bem claro assim, ó. Deus falou assim, está errado, isso aí está errado. Isso já foi, não é isso. Aí eu falei assim, ué, mas como assim?
Não, isso não existe mais. Quadrante não existe. Vou te explicar por que não existe. Aí eu risquei o quadrante, virei a folha. E Deus mandou fazer o desenho de um triângulo. Ao desenho um triângulo. O bico do triângulo era família. A parte base direita era pessoal. E a parte esquerda, trabalho, vida profissional. E o triângulo é o quê? Deus. Porque o quadrante tinha um quadradinho que eu ficava assim, agora é hora de orar. Agora é hora de ler a palavra. Só que aquele momento, era só aquele momento que eu tinha minha vida espiritual. Quando eu estava no quadrante do espiritual. Mas quando eu estava no trabalho, na família, pessoal... Não tinha espiritual. Não tinha muito espiritual. Não tinha Bíblia, não tinha relacionamento com Deus, nada. Não, agora eu tenho que falar com Deus. Aí era aquele momento. Era só aquele momento. E aí eu vivia assim, eu achava que era certo, né? Aquilo ali, a visão era essa. E Deus, quando falou, eu sou o triângulo inteiro, eu sou o triângulo, e vocês estão ligados nas 3 pontas, onde está ligado a mim. Eu estou aqui, ó, no meio. E eu falei, então eu tenho que viver Deus na família, no trabalho, na vida pessoal, em todas as 3 áreas. Não é só um quadradinho que eu tenho que fazer isso. Entendi. Aí, beleza, vim do hospital com aquilo na minha cabeça, falei, caramba, legal, e desenhei, comecei a escrever. Quando chegou em novembro de 2023, no ano passado, que teve o Global Leadership Summit lá em Cabo Frio, e eu era um dos palestrantes do evento. Eu comecei a desenhar, fiz o triângulo para botar essa visão na palestra. Quando eu comecei a botar isso na palestra, Deus de novo, aí isso, o triângulo foi em janeiro, entre janeiro e fevereiro de 2022. Sim. O quadrante foi em 2016. Quando foi em novembro de 2023, Deus falou assim, agora faz um triângulo de cabeça para baixo. Um triângulo de bico para cima e um triângulo de cabeça para baixo. Aí eu desenhei, formou que símbolo? A estrela. Que chamam de estrela de Davi. Que aquilo não é uma estrela. É chamado escudo de Davi, que Deus deu para Moisés em Deuteronômio, que é um mapa da posição das tribos de Israel. E aí, eu olhei aquilo ali, desenhei e falei assim, tá bom, e agora esses 3 pontos aqui desse outro triângulo, o que é isso? Aí Deus botou saúde, finanças e propósito. Aí eu começou a fechar o quebra-cabeça. Porque lá atrás estava tudo ligado a propósito, cara. E eu não estava entendendo qual era o propósito. Deus só falava de propósito e não estava ligado a propósito. E propósito. Então eu comecei a entender que a família ligada a Deus ali, porque o triângulo está ali, Deus está continuando no todo. Tudo ali. Deus e a família, para ter essa relação, tem que ter a presença dele. E você, eu tenho que estar presente na sua família 24 horas. Não é só momentos. Em todos os momentos da sua vida, eu tenho que estar ali. Deus e a família. Na sua vida de pessoal e na questão financeira, de trabalho, sua vida pessoal e trabalho, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Aliás, peraí. É do outro lado. É que eu inverti. O pessoal é para cá e trabalha lá. O pessoal aqui trabalha sabedoria. Deus e trabalho sabedoria. E a vida pessoal... é isso mesmo. Eu inverti o triângulo na minha cabeça aqui. Deus e pessoal é fé. E trabalho e Deus sabedoria. E a família e Deus presença. Então, quando a gente tem a presença de Deus, uma vida de fé, e vivemos com sabedoria, buscando sabedoria, que a Bíblia diz, né? Busca sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, Tiago fala, né? Peça que Deus dá. Então, essa base de tudo que a gente faz na vida familiar, não é uma vida familiar, é uma vida só, onde essa vida só tem 6 áreas que a gente tem que estar sempre botando Deus, e Deus é o centro de tudo. E aí a nossa vida não pode ser uma vida de acaso. A gente tem que viver uma vida de propósito. E cada um de nós foi colocado aqui nessa terra para viver um propósito de Deus. Entendeu? E aí essa parte profissional que eu sigo na minha vida, que atinge a minha vida familiar, saúde, finanças, as minhas finanças. Cara, as pessoas não sabem lidar com dinheiro.
Muita gente. A Bíblia tem 2.300 versículos ensinando como lidar com dinheiro. Tem mais versículo falando de dinheiro do que salvação. Porque o negócio é difícil. Uhum. Porque tem gente que adora tanto dinheiro que vira um Deus, né? Mamon. Isso, esse é o grande problema. É o mamon, o Deus do dinheiro. Esse é o grande problema. E as pessoas colocam Deus acima dinheiro acima de Deus, dinheiro acima das pessoas, dinheiro acima de tudo. E aí, esse é o problema. O problema é que o diabo sabe disso. Uhum. O que ele ofereceu para Jesus no deserto? Riqueza, poder, entendeu? E status, entendeu? Todo mundo vai te ver, cara, aqui, ó. Poder, fama, dinheiro, cara, e alimento. E aí, às vezes, as pessoas... Que Jesus falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente tem que se alimentar todo dia. Como a gente se alimenta de pão, de comida, a gente tem que se alimentar do espiritual. Nossa alma precisa de alimento. Parou de alimentar a alma, vai cair. E ela é bem sutil, é devagar. Então tem muita gente que de repente está aqui ouvindo a gente aqui e vendo a gente e está passando por um problema às vezes, e ele vai lá atrás e vai falar assim: aonde que foi que eu comecei a cair? Aí ele vai lembrar quando ele começou a parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de se relacionar com as pessoas que são espirituais, pessoas que falam das coisas de Deus, e de ler a palavra, de ouvir cânticos edificantes. E começou a cair ali. A palavra diz, né? Lembre-se de onde caiu. Então a gente tem que realmente ver quando é que eu parei de orar, quando é que eu parei de querer estar na casa de Deus, quando é que eu parei de escolher, quando é que eu parei de me alegrar de ir para a casa do Senhor. Então, realmente tem que tomar muito cuidado, que realmente é muito sutil. É um diazinho aqui que você não vai, o outro que você escolhe é aniversário de um amigo que você não pode deixar de ir, cara. Não, ele vai ficar chateado se eu não for. Mas vai ter uma consagração, mas não, eu vou fazer o seguinte, no próximo eu vou. E devagarzinho você vai. Eu costumo dizer que o inimigo ele é muito sutil e paciente. Ele prepara o teu laço para você cair, não é aqui, é lá na frente. Ele tem esse tempo, ele sabe, ele tem essa expertise. Então, às vezes, as coisas que estão acontecendo agora com a gente, ele já planejou lá atrás. E todo dia vai chegar coisa para derrubar a gente. Ele não dorme, né? Ele não dorme, ele não cansa, ele não... Uma coisa que ele é persistente. Isso aí, a gente tem que dar a mão à palmatória. Ele não desiste de querer destruir a gente. E a gente não pode deixar que ele vença. Porque quando ele destrói a gente, ele está destruindo a imagem do Criador. Ele destrói um propósito, ele destrói uma família, ele destrói o propósito, ele destrói o chamado, ele destrói tudo. Então nós temos que realmente tomar muito cuidado e estar junto com pessoas que nos ajudem a fortalecer a fé, que falem de Deus. E daqui para frente vai ficar pior, cada vez mais difícil. Que nós estamos chegando nós já estamos em tempos, eu creio que nós estamos no princípio das dores. Eu creio que daqui para frente a coisa não vai melhorar. O crente de verdade, a coisa tende a piorar. Então, nós precisamos estar em comunidade, precisamos estar em corpo, precisamos estar unidos para nos fortalecer. Porque senão... O que está acontecendo hoje, cara, no mundo é que o diabo ele quer destruir o quê? A família. Porque se destruir a família, ele destrui a igreja. A igreja. Uhum. E eu lembro quando... Eu quero falar muito de político aqui não, mas... Falando de político não, senão não dá problema. Tem um político aí de um partido de uma estrela vermelha, que quando o líder deles ganharam, eles falaram o seguinte: a gente errou no passado porque a gente começou a bater nos líderes espirituais da nação. Os pastores, líderes, eles começaram a bater, queriam derrubar os pastores. Uhum. Eles não conseguiram. Aí falou assim, a gente errou. Agora, o nosso plano é outro. Nós vamos começar na base. A base, as crianças. As crianças. Ele falou assim, o nosso projeto
é corromper a base daqui a 20 anos. Olha só, 20 anos. Você olha assim, cara, você olha quantos cristãos você conhece, pastores, às vezes líderes, que faz projeto daqui a 20 anos? Nenhum. É difícil, cara. Você não conheço. E aí você vê um partido com uma base de mudança de 20 anos para acontecer. Eu digo que eles começaram até mais tempo. Se você pegar aquele livro 1965, eles começaram dali. Depois de 64, né, o governo militar, eles começam dali. Dali eles se organizaram e vieram preparando para o que nós estamos vivendo hoje. Então, não é nem 20 anos. E aí você vê muito mais uma tempo. Criança que tinha 3 anos de idade, 4 anos, 24 anos depois, 20 anos depois, ele teria 24 ou 25 anos, corrompendo a criança, a base dele de entendimento, de ideologia. E aí eles crescem pensando a forma que eles querem para criar uma igreja corrompida. Que é, em Apocalipse, que a gente fala da quê? A mulher sentada na besta. Sim. Tem lá, a prostituta. Sim. Aquela prostituta que aparece no Apocalipse lá. A igreja prostituta que está lá. Que é a igreja corrompida. Totalmente. E aí você vai ver que o que eles estão fazendo agora, né? Eu fui colocado por Deus, eu não escolhi. Fui colocado por Deus para ser professor de crianças. Foi assim, foi até algo espiritual mesmo, que eu estava tomando banho em casa e Deus falou assim comigo, assim, você vai orar pelas crianças. Eu, na minha cabeça, eu pensando que era isso. Mas tinha a ver com as crianças, mas eu não sabia. Na minha cabeça, eu falei assim, Deus, o pastor vai me chamar. Deus vai me chamar para orar pelas crianças, na minha cabeça. Eu fui para a igreja, sentei do lado da minha esposa, estou sentado lá, normal. Pastor, daqui a pouco faz anúncio lá. Acabou o louvor. Quando acaba o louvor da igreja, as crianças vão para o cultinho delas lá e tal, para ter a palavra dos adultos lá, e elas vão para o cultinho delas. Aí o pastor, no púlpito, falou assim, irmãos, hoje não vai ter a salinha das crianças, porque as 3 professoras que tinham que vir não puderam vir, faltaram as 3. Para mim, saúde, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não vai ter aulinha das crianças hoje não, tá? Naquela hora, o Espírito Santo falou assim, é isso aí que eu falei, não é oração não, é isso aí, ó. Você vai dar aula para as crianças. Aí eu parei, eu levantei a mão assim para o pastor, falei, pastor, falei para que era eu, o pastor olhou assim, então, Edmilson, vem aqui na frente, eu fui na frente, chamou as crianças, aí eu fui, ele orou para as crianças, orou lá por mim também, e aí, irmão Edmilson, agora vai dar aula para vocês aí e tal, fui para a sala, falei, agora o que eu vou fazer com essas crianças, né? Eu falei, Senhor, me ajuda aqui, que eu vou fazer, o que eu vou dar aula para as crianças de quê? Rapaz, eu comecei a dar aula para as crianças e falei assim, cada um fala um personagem bíblico, fala o seu nome, eu botava o nome, fala um personagem bíblico que você gosta e um acontecimento que teve com esse personagem que você gosta. Aí cada um foi falando. Eu fui botando um quadro. Aí o que eu fiz? Eu contei uma história, botando todos os personagens dentro dessa história, interligando todos eles. Eu fui interligando. Cara, não sei de onde eu tirei aquilo. Eu fui falando, as crianças adoraram, saíram, mãe, joguei, gostei da aula, tal. Pediram para no domingo seguinte eu dar aula de novo. Qual foi a aula que eu dei para as crianças? Cara, aí pirou. Os pais vieram falar comigo. O meu filho está falando um negócio lá que eu sei. Está me perguntando uma coisa que eu não sei. O que você está ensinando para minhas filhas lá? Não estava reclamando que eu estava ensinando coisa ruim, não. Que eles não sabiam o que eles estavam falando, os adultos. Eu comecei a ensinar o quê? Comecei a falar de Karl Marx. Karl Marx. Comecei a falar de marxismo. Comecei a falar de ideologia. Comecei a falar de desenhos tóxicos. Comecei a falar de mensagem subliminar. Comecei a falar associando os antissemitistas, os semitas. Os antissemitas, mostrando lá da época, da Arca de Noé, de Sem, que eram os descendentes dos semitas. Sim. Os semitas são descendentes de Sem. E que a visão da nota de $1, daquela pirâmidezinha que tem um olho de Horus ali,
que daquela parte de baixo é um trapezoide, que não é uma pirâmide, é um trapezoide. Que o trapezoide é um símbolo, inclusive, da maçonaria lá dentro. E o trapezoide é o símbolo dos Illuminati. Faz endoidaram. E que o Íris e Osíris, que é aquele obelisco, aquele negócio, que forma o Horus, que é o filho, que é o avatar de Maitreya, o Maitreya que vem, que é o líder espiritual deles, que vem para poder trazer toda a harmonia, a paz mundial. Que a gente sabe que é o anticristo, mas eles já falam que é o Horus, que é o avatar de síntese lá, que chamam de Maitreya. Por que eles falam isso? E por que Hitler tinha ódio dos judeus? E um monte de gente ódio dos judeus. Porque essa galera todinha que segue esse olho de Horus, que é mundial, internacional, esse troço, da nova ordem mundial, eles estão esperando o líder deles. Uhum. E eles falam o seguinte, que o líder deles só vai chegar quando os descendentes de Sem foram exterminados da terra, que são os judeus. Os judeus. Por isso o grande ódio que eles têm com os judeus de matar. Hitler tinha essa visão. Hitler, ele era dessa ordem. Uhum. E aí você começa... Eu fui ensinar para as crianças... Meu Deus do céu. Aí comecei a falar dessas... Eles ficaram... Aí, sabe o que aconteceu? Começou crianças de outros lugares, que são amigos dessas crianças, elas começaram a falar, começaram a ir para lá, para ouvir a aula. Aí falou assim... me avisa quando for o tio de Milson lá que vai dar aula, porque eu quero ir. Aí força o pai não ir na igreja dele lá para levar ele lá. Aí vai lá para ter aula comigo. Ah, meu pai. Aí as crianças foram para lá estudar lá. E aí semana passada, agora, domingo, eu dei aula para as crianças lá. Qual foi o tema? Apocalipse para as crianças. Falei de Apocalipse para as crianças lá. Na linguagem para eles, né? Sim, na linguagem deles e tal ali. Foi bacana, foi legal. Eles fizeram muita pergunta, pra caramba. Vamos trazer isso pra cá, por Religados? O que você acha? Vamos botar as crianças aí pra sentar, pra ver o Religados também, vai aprender. O que você acha? Legal, cara, legal. Tem que ensinar as crianças, cara, sobre isso. Sabe por quê? Porque a escola está ensinando tudo que não presta. Nós temos que desconstruir o que eles fizeram. Exato, porque a igreja está indo para a igreja, aí que a igreja ensinando? Porque a história é legal, a história de Golias, a história de Davi e Golias, a história da... de Noé. É legal. Ele tem que conhecer. No colégio a coisa a história está falando que a Bíblia está errada, que o Marx que está certo, que o Freud que está certo. E aí eu deixo aqui para o pessoal aí uma indicação bota no YouTube lá no Brasil, bota assim, Brasil Paralelo, bota assim, a Guerra do Imaginário. A Guerra do Imaginário. Você vai ver, de um lado, Freud, Marx Freud, Marx e Reagan. E do outro, C.S. Lewis, Tolkien e Chesterton. Aqui a gente fala muito C.S. Lewis, gente. Muito. E aí você vai ver a Guerra do Imaginário. Porque esse cara que eu falei que é desse Partido da Estrela lá, falou que a batalha deles agora é no campo das ideias. Isso aí. É no campo da ideologia. Eles vão trabalhar a ideia, a cabeça. Já estão muito tempo. E aí você vê a cultura woke aí invadindo. A cultura pesada. Woke. Está invadindo até a igreja, tudo que está acontecendo aí, a cultura woke. E aí você vê que eles estão trabalhando e estão corrompendo. E você vê a quantidade de pastores que estão aí com a mente deturpada falando que a Bíblia precisa de revisão. Oxe. Precisa ser atualizada. Meu Deus. Cara, doideira, né? Doideira. Você vê, aí esse partido, que não quero falar o nome, mas é da Estrela, criou uma faculdade teológica progressista para ensinar o teologismo progressista, que é o teologismo que fala que o nosso mundo hoje é diferente, a cultura é diferente. Então, não é a cultura que tem que se adequar à Bíblia, não. É a Bíblia que tem que se adequar à cultura. Que é por isso que ele fala que a Bíblia tem que ser renovada, tem que ser atualizada. Porque nós estamos passando por uma outra cultura, um outro momento. Temos que atualizar a Bíblia para que a Bíblia se adeque a o que as pessoas estão pensando hoje. Ao nosso bel prazer, né? Pode bom. Tudo. Pode, não tem problema, cara.
E aí criaram a Faculdade Teológica Progressista para isso. E tem um monte. E aqui no Religados nós vamos combater isso. É certo que nós vamos para dentro do problema. É certo. Então, você, pai, mãe, já prepara a tua criança aí, que vai vir novidade agora para as crianças. Depois, aqui nos bastidores, eu vou conversar com eles sobre para a gente falar sobre os filmes, para a gente falar sobre mensagens subliminares. Um monte. Vamos falar de Apocalipse. Eu separei com as crianças na igreja lá, eu separei umas... Cara, tem mais ou menos o quê? Tem até mais, mas eu separei 50 para falar, 50 desenhos. Aí achava engraçado que a criança olhava assim, não, esse não, esse eu gosto. Esse aí eu gosto. Aí eu falei, você gosta? Deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Que eu podia mostrar. Tem coisa que não é só dá, adulto. Né? Desenho. Tem desenho pra criança que não dá pra mostrar pro adulto. A criança não pode ver. É impossível. E aí eu tenho a cena, tem tudo lá. Eu falei, não posso falar pra criança. Aí eu falo o que pode falar. Aí quando eu mostrava assim pra eles falavam assim, não acredito, tem isso? Eu não vi, nunca vi isso não. É tão sutil um negócio, é sutil demais. O adulto não tem visão para isso, mas as crianças pegam na hora. Pegam rápido. Pegam rápido. Então nós temos que tomar conta das nossas crianças e vamos tentar ajudar aqui no Religados Podcast. Vai ser um pod estudo. Mais um, que eu tô agora... Ninguém mandou você falar. Cada um com seus problemas. Você foi se enfurnar nesse problema agora. Então nós teremos mais estudos aqui. Rapaz, eu quero te agradecer demais, Edmilson, demais. Foi um excelente testemunho, um bom bate-papo. Nos veremos aqui. Não vou nem me despedir, não. Não vou nem me despedir, porque nós vamos já marcar para poder gravar isso, porque o povo de Deus carece de entendimento, carece de estudo, carece de falar a verdade pura, simples e reta. Não temos mais tempo de ficar de floreio. Não. Acabou. Agora senta aí que a realidade é essa. Nós não temos mais tempo de ficar floreando, porque já entraram nas nossas igrejas, já entraram nas nossas casas, já estão tomando as nossas crianças. E eu acho que nós temos que reagir. E uma dessas formas, eu me disponho aqui de colocar a cara a tapa, de colocar o Religados aqui nessa batalha. Esse é um dos chamados que temos, que Deus mandou fazer o Religados, que é exatamente para dar estudo, que é exatamente para contar testemunhos. O Religados não é um podcast de celebridades. E não quer dizer que você é uma celebridade não venha contar um testemunho, não venha assomar. Mas não. O Religados tem essa chamada. É despertar o povo de Deus, despertar o que dorme, de mostrar para eles o que está acontecendo no mundo com a geopolítica e dentro das igrejas e dentro da nossa casa. Como tem um livro que você falou de C.S. Lewis, que é Carta de um Demônio ao Seu Aprendiz, é muito bom. É nessa sutileza que Satanás vem atuando debaixo do nosso nariz e os crentes não estão percebendo. Então, porque falta conhecimento. Estão anestesiados. Então, o Religado está aqui para isso. Como eu já falei aqui diversas vezes, e não tenho a menor vergonha de falar, o Religados não pensa em fins lucrativos. Pelo contrário, você sabe muito bem disso, que a gente tem o prazer de fazer o Religados, de tirar do bolso e fazer, né? Eu digo que nós temos um patrocínio, né? É ele que banca isso aqui pra gente e não falta, tá? Não tô aqui... Tanto que eu não peço, já falaram, bota Pix, eu não peço Pix, eu não peço nada. Lembrei. Gente, tem uma conta aí que tá usando o nome do Religados, dizendo que para você fazer Pix, tá? Deixa eu virar para cá, depois faz até esse corte, tá, Júlia? A gente do Religados não pede Pix para ninguém, tá? Para ninguém.
não tem, a não ser que seja eu falando, somente eu aqui dentro do estúdio, que possa vir a acontecer. Eu acho muito difícil isso vir a acontecer. Então, se tiver alguma página com o nome do Religados pedindo Pix, falando que é para ajudar alguém, que é ação social, é mentira. Se não for eu, ninguém está autorizado a usar o nome do Religados para pedir qualquer tipo de doação. Tá bom? Isso agora eu lembrei que tem uma página aí que está pedindo Pix, que está fazendo essas coisas, não é o Religados Podcast, tá bom, gente? Meu querido, quer deixar sua última palavra? Não. Deixar só um recado, porque daqui a pouco você vai ser assíduo aqui do Religados. Essa aqui é a sua câmera, fique à vontade, já convido o pessoal para os próximos e depois, no próximo a gente conta a novidade. Pode ser. Você que sabe. Você que sabe. Você fala aí, ou se você quiser fazer suspense também. Não, vamos fazer um suspense. No próximo a gente solta, tá bom? Vai lá, câmera sua. Pessoal, olha só. Eu vim aqui com a intenção de compartilhar um pouco da minha experiência, porque se você percebeu, várias partes do testemunho tem um ensinamento para a sua vida. Tem coisas aqui que nós falamos que tinha de respeito ao que aconteceu comigo, mas que acontece com todo mundo. Um monte de pessoas precisam de uma palavra, precisa de uma orientação. E uma coisa que eu quero deixar para você é o seguinte: você nunca duvida do poder de Deus. Tem uma palavra que é Atos 16:31, que eu me agarrei nessa palavra e eu sempre segurava ela e falava assim: baseado nessa palavra, eu preciso que o Senhor salve a minha família. E aí minha mãe se converteu, meu pai se converteu, minha irmã, que mora em Brasília, Edneia, se converteu, e meu irmão, durante 30 anos, cara, orando por ele, 30 anos, tem 2 semanas, se não me engano, 3 semanas atrás, acho que é 3 semanas, ele se converteu. Amém. Eu fui semana passada entregar uma Bíblia para ele, ele pediu uma Bíblia para mim. Meu irmão tinha bar, pagode, era forró e tal. Eu, inclusive, ia lá, que ele me chamava para fazer o aniversário dele. Vem aqui no meu aniversário. Eu ia lá. Sabe o que acontecia? No final do forró acontecendo lá e tal, assim, ele parava, ele dava uma palavra, que é aniversário dele, e ele pegava o microfone e falava assim: eu quero chamar meu irmão aqui, que meu irmão é um homem de Deus. Ele vai dar uma palavra para vocês. Amém. Ele me entregava o microfone no meio do forró. Para fechar com a palavra. Aí eu pregava lá no aniversário dele, lá do forró, lá do bar dele. Aí tinha alguns desviados lá, tinha um cara do teclado desviado, falou assim: vamos cantar até uma música, um evangelho, um louvor agora aqui. Aí começava a cantar, virava um culto, depois o pessoal voltava pro forró. Mas a palavra já foi semeada. Fiz isso, cara. Eu fiz isso durante 3 anos que ele me convidou. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu o bar, de uma hora para outra, perdeu. Teve um oficial de justiça lá que foi lá e perdeu, mandou fechar. E ele ficou meio assim revoltado, porque o que aconteceu? Eu tinha que ter o bar, porque meu sustento e tal. E aí ele foi morar na casa da minha mãe de volta. E aí Deus foi tratar a vida dele, tratar o coração dele, e ele começou a criar semente. Foi plantado. Isso aí. E ele se converteu. E hoje, ele fala assim, fica falando para minha mãe, minha mãe fala assim: não aguento mais seu irmão. Você vem para cá, ensina ele fica aqui me ensinando. Olha, Tiago 3,10. O poder está na língua, a bênção, a maldição. Olha o que você está falando, não fala isso não. Ela começa... É o primeiro amor. Né? Então, assim, 30 anos orando para o meu irmão, ele vai lá e se converte, entendeu? Então, assim, quando você pega a palavra de Deus, usa a palavra de Deus como base para a sua vida, para tudo que você quer fazer, mas atrela essa palavra, essa tua missão ao propósito de Deus, tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Cara, a Bíblia diz que se minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pode pedir tudo o que vocês quiserem e eu farei. Jesus falou isso. Então, se Jesus falou, cara, quem sou eu para falar o contrário? Então, eu deixo aqui essa palavra para você, que Deus abençoe sua vida, que abençoe sua família, e que você, se você está frio, se você está ali um pouco afastado,
Começa a ler provérbios todo dia, começa a ler salmos todo dia, começa a escutar cânticos espirituais, ali um louvor que você gosta, começa a se reunir com pessoas que você sabe que são pessoas que do bem, pessoas que têm um caráter cristão, para que você possa ser aquecido, porque uma brasa, um carvão sozinho, ele se apaga. Mas quando ele está junto com outros que estão pegando fogo, ele não consegue se apagar, ele começa a ficar aceso. Então a gente tem que estar sempre junto de irmãos que estão falando, que estão vivendo nosso propósito com Deus, com caráter cristão e de acordo com a Bíblia, tá bom? Essa é a minha palavra para você, que Deus abençoe você e sua família. E estamos aí em breve de volta com estudo de escatologia, né? Escatologia. Ela vai falar, não, já foi. Já foi. Escatologia, vamos trazer o das crianças. Das crianças, as crianças, só estão pedindo muito. Ó, as crianças têm muita coisa, porque eu tenho estudado muito isso, porque Deus me colocou para dar aula para as crianças que eu não pedi. Estou lá dando aula para as crianças, né? E é uma festa. E assim, quando eu dou aula, os maiores, eu dou aula para cima de 7, 8 anos de idade ali, 8 anos, até os 10, de 6 a 10 anos, né? 6 a 10 anos. Crianças de 12 anos, 13 anos, 14 anos estão indo para a sala. Querem ir para lá. Aí eu falei assim, não, eu quero estar aqui junto com você aqui e tal, que a gente está ensinando, né? A gente está ensinando. Então, tem coisas vindo aí por aí que eu estou sabendo, que eu vou falar depois, de desenhos, que vai ser lançado, inclusive, no ano que vem, março, ano que vem. Tem um desenho que foi que eles começaram a colocar agora, que é uma série. Fizeram uma série que o desenho é um boneco. Lembra do Chuck? Uhum. Lembra daquele boneco Chuck assassino? Que era uma série do boneco Chuck. E aí quem contracena com o boneco Chuck? Um adolescente que contracena com o boneco. E esse boneco Chuck, e ele é um não binário, o garoto. Ele é um garoto não binário. Se você não sabe o que é não binário, depois a gente vai explicar para você. Depois pesquisa. Não binário. E aí o que acontece? Quando alguém caçoa do garoto na escola, fala mal dele, o boneco sai da mochila do garoto e mata as pessoas dentro da escola. Uma série, cara, de filme para criança. Então, assim, só um ponto aqui que eu estou falando, para você ver as coisas absurdas que estão vindo aí, que estão acontecendo, e nós vamos aí alertar vocês aí dentro do Religados. Obrigado, Júlio, por estar aqui. Te agradeço aí, tá? Deus abençoe a sua vida. Gente, esse foi mais um Religados Podcast pra conta. Agradeço a você que ficou aí com a gente. Já deixa aquele like, já deixa aquela inscrição, já deixa aquele comentário. Se você quer assistir o Estudo para Criança, fala com a gente, deixa aí no comentário o que você quer assistir aqui no Religados, que nós vamos fazer de tudo para trazer para você. Como sempre, eu agradeço. Eu sou Júlio Andrade, siga nas redes sociais. Esse foi mais um podcast Religados Podcast pra conta. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Fui!